E as doenças psiquiátricas provavelmente também têm um fundo metabólico. Também são alterações do metabolismo que estão se expressando como sintomas psiquiátricos. Quer dizer, estão afetando o cérebro. Né? Ao invés de afetar outras partes do corpo, como obesidade, como diabetes, está afetando o cérebro. E aí entra, por exemplo, o Alzheimer como uma doença metabólica, e aí a gente vai falar de depressão, de ansiedade, e de praticamente ou possivelmente todas as doenças psiquiátricas. Então a psiquiatria metabólica vem desse conhecimento. E aí, a partir disso, as intervenções, quer dizer, os tratamentos propostos, deixam de ser só um remédio que pode tratar o sintoma, mas a gente passa a então tentar olhar para a causa, para a raiz. O que está na raiz desses transtornos? E se a gente consegue ter um tratamento que vai direto na raiz, aí a possibilidade de uma melhora acaba sendo maior. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Jogando pra plateia. Jimmy, como é que estamos? Estamos muito bem, Ferrari, começando mais uma gravação aqui, mais um episódio nesse nosso podcast incrível, né? Pois é. E hoje tem um papo super massa, cara, discutir sobre questões relacionadas à cabeça. Pois é, cara, é um papo que pra mim faz muito sentido nesse momento, porque eu gosto de estudar saúde mental, porque a minha saúde mental, ó, tá meio nula, sabe? Pois é. E aí, como é que a gente cuida disso? Pois é, né? A gente vai aprender hoje. Hoje estamos recebendo aqui o doutor Regis Chachamovitch. Ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e é especialista em uma ciência, uma área do conhecimento chamada psiquiatria metabólica. Certo, doutor Regis? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo. Opa, vamos lá, vamos nos entender mais um pouquinho. Pois é, a gente acha que começar direto com o tema do metabólica, né? Por que metabólica? Pois é, esse termo da psiquiatria metabólica é um termo meio novo, assim, mesmo dentro da medicina, né? E surge, na verdade, assim, surge a partir de um conhecimento que não é novo, é interessante isso, que é a relação das doenças mentais ou transtornos mentais com as doenças que são tradicionalmente consideradas como doenças metabólicas. Por exemplo, os dois exemplos mais comuns são diabetes e obesidade, que a gente sabe há muito tempo que são doenças de base metabólica, quer dizer, o metabolismo está desregulado em quem tem alguma dessas doenças. Fala-se diabetes e obesidade. São as duas. Tem mas que é tipo Alzheimer e coisa parecida, eles não estariam relacionados? Elas estão relacionadas, mas isso já é um conhecimento mais recente. Ah, tá. Uhum. É porque, na verdade, talvez historicamente você já tinha uma noção disso no passado. Já sabia. E tem uma outra coisa que já se sabe há muito tempo, que é a relação das doenças metabólicas com as doenças psiquiátricas. Então, por exemplo, isso é um conhecimento de décadas. Quem tem diabetes tem muito mais chance de desenvolver algum transtorno psiquiátrico. E pode ser qualquer um deles. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, por exemplo. Isso já era conhecido ou também já era conhecido? Isso já é conhecido há muito tempo, há bastante tempo. E o contrário também. Quem tem transtorno bipolar, ou esquizofrenia, ou depressão, ou ansiedade, tem mais chance de desenvolver alguma doença dita metabólica. Nossa. Isso é um conhecimento antigo. O que é mais recente é a ideia, ou a teoria, por enquanto é uma teoria, mas que tem muito embasamento científico, de que as doenças psiquiátricas provavelmente também têm um fundo metabólico. Também são alterações do metabolismo que estão se expressando como sintomas psiquiátricos. Quer dizer, estão afetando o cérebro. Né? Ao invés de afetar outras partes do corpo, como obesidade, como diabetes, está afetando o cérebro. E aí entra, por exemplo, o Alzheimer como uma doença metabólica, e aí a gente vai falar de depressão, de ansiedade, e de praticamente ou possivelmente todas as doenças psiquiátricas. Então a psiquiatria metabólica vem desse conhecimento. E aí, a partir disso, as intervenções, quer dizer, os tratamentos propostos, deixam de ser só um remédio que pode tratar o sintoma, mas a gente passa a então tentar olhar para a causa, para a raiz. O que está na raiz desses transtornos? E se a gente consegue ter um tratamento que vai direto na raiz, aí a possibilidade de uma melhora acaba sendo maior. Então é a ideia de usar intervenções metabólicas, é um termo meio complicado, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre o que é isso, mas são intervenções metabólicas para o tratamento de doenças psiquiátricas. Doutor Regis, a gente está vivendo, né, um momento de sociedade, assim, a partir da evolução que a gente está experimentando, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente está sendo literalmente empurrado, né, pela vida, né? Muitas vezes não consegue ter aquela sensação de que está controlando alguma coisa, a gente não controla, na verdade, mas enfim, né? E isso faz com que os nossos hábitos que deveriam ser saudáveis, né, que seriam da natureza humana, fazer uma prática física, né, comer coisas que a gente desempacote menos e sejam mais naturais, se percam, porque basicamente o sistema que a gente está vivendo, ele induz outro comportamento. Esse é um fator que está promovendo muito essa elevação da quantidade de doenças mentais no mundo? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Assim,
A gente sempre fala que a saúde mental é multifatorial, né? Então a gente nunca vai encontrar a causa como única causa, né? São sempre vários fatores que estão atuando ao mesmo tempo. Agora, o estilo de vida como um termo amplo, na minha cabeça, e não é só uma opinião, né? A gente tem dados que mostram isso, é o grande responsável pela epidemia de doença mental que a gente tem, né? Se a gente pegar assim, o aumento de incidência de doenças psiquiátricas, aí pode ser as mais comuns, como depressão e ansiedade, por exemplo, nas últimas décadas, 4, 5, 6 décadas, é impressionante. Assim, é um aumento... O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos mais deprimidos, mas é o mais ansioso. Pelos dados oficiais, isso é impressionante, um negócio loucura, né? A gente imaginar que vive isso dessa maneira. E assim, no estilo de vida a gente pode ter vários fatores dentro disso. Então a alimentação é um deles, mas isso que eu estava comentando certamente é uma coisa que interfere. A maneira como a gente vive o dia a dia, né? Cada vez mais desconectado do que seria a nossa natureza e mais forçado a se conectar, entre aspas, com coisas que vão demandando a nossa energia física e mental muito mais do que a gente consegue dar conta. Muito mais. E tem um lado também que eu acho que talvez tenha uma certa maldade, vamos dizer assim, é que é vendido pra gente certos comportamentos, né? Tipo, a gente vai pegar um refrigerante, tem a propaganda na televisão e aquele negócio te vai provocando, né? Que é um efeito reflexo de chegar assim, eu vou ver no supermercado, vou ter que comprar. E, assim, a minha sensação parece que a gente fabricou uma máquina de nos destruir. E eu não sei se a gente está lutando contra uma coisa que o pessoal já conseguiu dominar a gente, né? Eu acho que sim. E uma coisa que eu converso no consultório com os pacientes cada vez mais, que tem muito a ver com o que tu está dizendo, assim, a gente vive, em grande parte, dominado por vícios, que a gente acaba não chamando de vícios no dia a dia. A gente falou do refrigerante, o açúcar é um vício. Grande parte das pessoas estão dominadas por esse vício. O que isso quer dizer? Que elas não controlam aquilo que elas comem, né? Elas tentam controlar, não conseguem, a maioria das vezes. O celular. Eu tô entre elas. Oi? Eu tô entre elas. Olha, grande parte das pessoas... E sabe o que é engraçado? Quando eu converso com as pessoas no consultório sobre isso, a maioria das pessoas que eu atendo tem isso. O vício em algumas comidas e o açúcar é um dos principais deles. E todo mundo acha que todo mundo não tem e eu tenho. Como é que todo mundo consegue controlar o que come e eu não consigo? É uma coisa, assim, as pessoas têm isso sozinhas, porque eu acho que se fala pouco sobre isso. Então, todo mundo acha que o resto do mundo consegue controlar a alimentação e eu não consigo. E quando eu explico para as pessoas que não é assim, dá um certo alívio. Não sou só eu. Não sou só eu. Porque a gente não tem poder para controlar isso mesmo. Pois é, né? E a gente tem aquela ilusão, né, que a gente é totalmente racional, consegue tomar decisões sobre a nossa vida, e a maior parte das coisas que a gente acaba fazendo não está sob nosso controle, de certa forma. Não tá nem do ponto de vista biológico, nesse sentido, quer dizer, eu racionalmente sei que eu não devo comer esta fatia de torta, mas eu não tenho controle sobre isso, do ponto de vista biológico. Mas do ponto de vista psíquico também. A gente tem a ilusão de que racionalmente a gente dá conta de tudo, quando na verdade nosso inconsciente é quem domina grande parte das nossas ações. Eu tenho uma curiosidade sobre... eu sou psiquiatra e psicoterapeuta psicanalista também, então também gosto tenho a minha prática de psicoterapia. O Freud dizia, e eu acho interessantíssimo isso, que a humanidade levou 3 golpes fundamentais no seu narcisismo. Um dos golpes é a descoberta de que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol, quer dizer, a gente não é o centro do universo. Sim. Né? O outro golpe foi a descoberta da teoria da evolução, do Darwin. Quer dizer, a gente não é uma espécie especial, diferente das outras, a gente é simplesmente a continuação da evolução das espécies. E o outro golpe do narcisismo foi a descoberta do inconsciente, quando a gente descobriu que a gente não se governa. Grande parte do que a gente faz é governado pelo inconsciente. Claro que isso não é uma coisa do dia a dia todo o tempo, mas é como tu disse, a gente tem a ilusão de que a gente controla ou se governa e a gente, em grande parte, não faz isso. E aí eu tenho uma sensação esquisita, assim, porque eu sou fissurado em doce, assim, não posso ver doce. Torta de limão. Por exemplo, eu literalmente não posso ver doce. E aí tem situações que tem vezes que eu pego um negócio, tá na mesa e boto no armário para não comer. Eu fico pensando assim, pô, eu tô me punindo, eu tô me agredindo. Mas é engraçado, assim, eu tenho 2 tipos de comportamento que eu observo em mim, né? Por exemplo, café. Se eu não tomo café de manhã cedo, eu fico com dor de cabeça. Eu sinto isso nitidamente no meu corpo, dor de cabeça o dia todo, sonolento, meu dia não funciona. Eu tomo uma xícara de café, meu dia começa. Isso é clássico. Já fiz vários testes. Mas até aí, ok, é um comportamento que eu mantenho lá, tomar o café de manhã cedo, o café preto.
Mas eu sinto que a alimentação, para mim, ela é uma fuga, ela é uma compensação por aquilo que eu suporto no meu dia e que eu não gostaria de suportar. Assim, aquilo é uma recompensa. Já que você aguentou tudo isso que você não queria, você vai se compensar com comida. E isso é muito comum. Se a gente usa alimento, porque a alimentação ela tem um aspecto nutricional, né? Eu me alimento para me nutrir o meu corpo, enfim. Mas ela tem vários outros aspectos que são, na verdade, aquilo que vai complicando quando a gente quer, por exemplo, fazer uma mudança de alimentação. Um dos papéis da alimentação muito comum é o papel de lidar com angústia. É um ansiolítico, né? Não ansiedade no sentido patológico, mas a angústia do dia a dia. Essa que tá dizendo. Um donut é um ótimo ansiolítico. Exatamente. E na hora funciona, né? Na hora, e depois não. Né? O problema é que isso é muito comum. O problema é que, normalmente, quem usa a comida para lidar com angústia, ou ansiedade, enfim, acaba não tendo outros mecanismos. Acaba tendo basicamente a comida. A gente vê muito isso na prática. Boa sacada. Eu acho que realmente a gente não tem outros instrumentos. Digamos assim, eu estou ansioso. O que eu posso fazer para me relaxar? Tem basicamente a comida. E aí, quando essa pessoa vai fazer um tratamento, por exemplo, ela quer parar de comer determinado alimento que ela, em geral, come nessa situação. Está angustiado ou como recompensa. Se a gente simplesmente diz, olha, vamos tirar esse alimento de ti, tu não vai ter mais essa ferramenta, se eu não colocar outras ferramentas, a chance daquilo funcionar é muito pequena, porque ela vai perder uma ferramenta que ela usava para lidar com a angústia e não vai ter outras. Por exemplo, quando tu guarda a torta de limão no armário para não comer, tu não substitui por outra coisa para reparar talvez a tua angústia ou tua ansiedade, né? Mas aí acho que é outro eixo, né? Tipo, acho que a compulsão tem aquele negócio de olhar e eu tenho um reflexo de chegar e comer, né? Tipo, aquele negócio ali, é prazer imediato, assim, você vai chegar. Acho que a angústia é o outro lado, é quando você, digamos assim, tá com um problema sério, está carregando aquele peso nas costas, né, o tempo todo e não sei o quê, e tu queres tentar te compensar de alguma maneira, e tu estás fazendo uma tentativa de trocar isso por um prazer imediato, né? Eu mereço, né? Exatamente. Aí tu procura isso, né? Literalmente tu pode chegar aí, pegar uma cerveja, pode ir num bar, pode ir comer uma torta. Pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser ficar 1 hora no Instagram girando, assim, é uma maneira de deixar o cérebro descansando. Isso mesmo. Descansando, de certa forma, ocupando de outra maneira, talvez. Será que chega a descansar? Não? Porque ele não descansa, depende do que a gente faça. Por exemplo, com o telefone, com o celular, ele não descansa. O cérebro não descansa. Mas é uma maneira de tentar, assim, fazer algo que eu não vá despender muita energia mental. Nesse sentido, assim, seria o certo descanso, né? Eu faço exatamente isso, né? Eu comentei com o Ferrari que normalmente eu chego em casa depois do dia de trabalho, eu chego um pouco mais tarde, mais cedo, enfim. E aí eu sinto que meu cérebro meio que morre, assim. Assim, acabou pra mim naquele dia, né? Eu preciso dormir uma noite pra recuperar. Então, basicamente, faço tarefas triviais e eu fico vendo YouTube, eu fico rodando feed do Instagram e parece que aquilo me faz bem. Aquilo, eu me sinto bem fazendo aquilo. É um certo, assim, é como se fosse um amortecimento mental. Mas também será que isso não é uma falta de sono, que a gente também às vezes está faltando? Porque, eu também já experimentei, quando está muito esgotado, chegar e dormir mais cedo, tipo 9 horas, 10 da noite, assim, é cedo mesmo, assim, e acordar muito mais disposto no dia seguinte. Eu não sei se a gente também está se torturando para ter os horários certinhos do sono. Assim, o sono na minha opinião, na minha visão, na minha prática, a saúde mental tem 3 pilares, que é alimentação, grande parte do que eu faço é lidar com a alimentação no consultório, controle de estresse, que é um termo amplo, mas vale para o dia a dia, e sono. Sono é fundamental. E uma das coisas que a maioria das pessoas fazem é dormir pouco, ou dormir mal, ou pouco ou dormir mal. E isso tem consequências, assim, claras, a gente sabe bem disso, consequências psíquicas e físicas também no corpo, né? Boa parte disso eu acho que é a questão do sono. Mas acho que outra boa parte disso é que a gente, muitas vezes no dia, acaba colocando mais coisas do que a cabeça dá conta. E além disso, a gente coloca, às vezes, coisas seguidas sem descansos, sem pausas. Então eu emendo uma coisa na outra. Eu vou para uma atividade, eu já vou para outra, assim, tá tudo conectado. O que tu falou de andar rápido hoje, né? Por exemplo, é uma das coisas que eu falei, né? Tipo, eu vejo o Jimmy muitas vezes carregando a coisa na cabeça, então ele tá andando rápido para tentar acelerar o dia, né? Isso. E às vezes dá uma sensação que, mas aí a gente não tá relaxado, a gente não tá lidando com o dia de forma relaxada. E aí chega no fim do dia e aí a energia
Sim, Acabou. se esgota, acabou, Se né? esgota. É louco, e na verdade isso é porque o ambiente acaba te induzindo a isso, né? A gente tá 100% do tempo disponível com o WhatsApp, por exemplo. Exatamente. Então, as tarefas, elas chegam sequencialmente. As atividades não param de chegar. Ela não cessa, tá sempre chegando. Então, tu passa a vida enxugando gelo. É isso que eu sinto. Eu sinto que a minha vida hoje é acordar, passar o dia enxugando gelo, durmo, acordo de novo, enxugo gelo. Porque o WhatsApp não para de chegar coisa, e eu tenho que tomar decisão e resolver. E sempre tá faltando alguma coisa e nunca tá bom. Então, é uma sensação muito... Não tem fim, é uma roda de hamster. É uma roda de hamster. E aí, assim, não tem como dar conta disso. Quer dizer, não tem como dar conta disso sem que o corpo manifeste alguma coisa. Pode ser físico, pode ser mental, pode ser os dois. Às vezes está relacionado. A gente não tem a capacidade mental de dar conta disso. Por sorte a gente não tem, porque senão a gente, né, poderia levar isso indefinidamente. Mas o ritmo que a gente vive, em geral, é esse ritmo que é frenético. Então tu está sempre assim, vendo demanda se acumular, sabendo que tu tem coisas pendentes toda hora. Toda hora tu sabe que tem coisas pendentes que deveria ter feito e não fez, ou que tem que fazer para tal hora, para tal prazo. Isso para a cabeça é enlouquecedor, porque tem algo que está sempre na tua cabeça. Aquilo nunca sai. Nunca sai. Tu sempre sabe que tem que fazer tal coisa. E aí chega o fim do dia, se tu consegue dar conta de tudo, tu te alivia, mas se alivia assim com o corpo e a cabeça esgotado, sabendo que no dia seguinte começa tudo de novo. Já acorda com... Exato, e aí só pra complementar esse ponto, que acontece o inverso também, porque quando eu vivo nesse ritmo e quando eu tô de férias ou é final de semana, eu fico em depressão, eu me sinto péssimo, porque eu sinto falta disso. Então é um contrassenso, eu não consigo entender isso, né, na minha cabeça. Sim, de novo, é um contrassenso do ponto de vista racional e lógico, mas do ponto de vista do funcionamento mental, que é racional e inconsciente, isso acontece. Né? Isso é comum. No dia a dia, a tua energia mental está direcionada para aquilo basicamente. Né? Então aquilo ocupa a tua cabeça. Não é que é uma coisa que te dá satisfação, mas ocupa a tua cabeça. Quando aquilo sai, o que entra no lugar? Aí é o vazio. Tu sente falta. Não é que era uma coisa boa, mas era uma coisa que preenchia, estava ali. Sente falta. E aí difícil é fazer o maldito do equilíbrio, né? Que eu acho que é o ponto onde está sempre tentando achar esse ponto, né? O pessoal fala que o pessoal tem que procurar um trabalho onde pareça que está de férias, né? Onde o trabalho seja ser gratificante a ponto de você ficar satisfeito quando está sendo feito. E teoricamente, se você chegar a esse padrão, você não sofre de trabalhar final de semana, coisa parecida, porque tu não tens esse problema, né? Tu tens uma relação saudável com a atividade que tem que ser feita. Eu vou te dizer que eu acho isso meio que uma ilusão. Por alguns motivos. Primeiro, porque trabalho é trabalho. Quer dizer, trabalho pressupõe que tu vai fazer algumas coisas porque tu tem que fazer. Não necessariamente tu quer fazer naquele momento. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer, mas não quer dizer que toda hora eu quero fazer aquilo. Tem horas que eu não quero fazer aquilo. Se é o trabalho, então aquilo... Não tem um aspecto de obrigação nesse sentido. Então, assim, o fato de que aquele ditado, né? Trabalha com uma coisa que você gosta e nunca vai precisar trabalhar um dia na vida. Sim, eu não entendo isso como uma frase muito acho meio mentirosa. Mas ainda assim o equilíbrio é importante, de alguma maneira. Agora a questão é essa, quer dizer, um trabalho que tenha um certo grau de satisfação, que seria o ideal, claro. Né? Mesmo que tenha demandas e coisas que são só por trabalho, por obrigação, e que a quantidade não esgote, quer dizer, que sobre tempo na prática e energia na cabeça para ter outras coisas, outros interesses no dia a dia, não só no final de semana. Essa coisa, vou trabalhar a semana, aí no final de semana eu relaxo. Aqui nós estamos falando de mundo ideal, né? Nem todo mundo consegue fazer isso. Mas o ideal seria isso, seria ter isso. Eu falo às vezes assim, que a gente tem que tentar pulverizar gratificações pequenas no dia a dia. Então assim, no sábado vai ter uma coisa que eu estou muito afim, então hoje é segunda, eu vou aguentar a semana porque no sábado vai ter. Não seria o ideal. O ideal seria que na segunda-feira à noite eu tenha uma coisa que eu tenha vontade de fazer, que na terça. E aí cai no assunto do metabolismo, né? Porque teoricamente se a gente come mal e coisa parecida, a gente fica menos apto a lidar com o estresse, com o esforço. Então, tu desenvolve obesidade, come coisa errada, a tua cabeça fica pesada, tu não tem a capacidade de raciocínio que precisaria para tocar o trabalho. Aí você tem, na realidade, uma bola de neve sendo construída. Isso é muito visível, assim, porque as coisas estão todas ligadas, né? Durante muito tempo se tratou a saúde mental como se fosse separada da saúde física.
como se o cérebro fosse separado do corpo, como se fosse um órgão diferente, especial, enfim. Tem particularidades, ele não é um órgão comum, mas ele sofre das mesmas coisas que o corpo sofre. Então, se o corpo está sofrendo, por que o cérebro não estaria sofrendo também? Né? Assim, alguém que está com diabetes, pressão alta, obesidade, vou falar os 3, né? Mas várias outras, qualquer doença física, especialmente essas doenças que são assim, crônicas, né? Que vão ao longo do tempo. O corpo está sofrendo. Por que o cérebro não estaria sofrendo? Né? A psiquiatria metabólica é justamente parte dessa ideia, assim, de que o cérebro está interligado. Então, o que afeta o corpo afeta o cérebro. Isso é uma coisa, né, que parece óbvia dizer, mas durante muito tempo não era uma coisa que estava incorporada na medicina. Eu mesmo na faculdade aprendi que o cérebro tinha um funcionamento completamente diferente do corpo. E não é totalmente verdade isso. Tem coisas que a gente sabe de um tempo para cá, 2, 3 décadas para cá, que não é bem assim. A psiquiatria metabólica é isso. Né? Mas a psiquiatria metabólica ela nasce de uma observação prática, eu falo brincando assim que se os tratamentos que a gente tem hoje em dia para saúde mental funcionassem super bem, eu não estaria prescrevendo dieta para tratamento de doença psiquiátrica, porque ninguém estaria interessado em outros tratamentos. Se as pessoas estão buscando outros tratamentos, é porque aqueles disponíveis não são tão bons assim. Né? Então, assim, para um certo número de pessoas, toma o seu remédio, melhora, fica bem, tem uma boa qualidade de vida, essa pessoa está ótima. Ela deve manter esse tratamento e está tudo certo. É um tratamento que funciona em um certo número de casos. Agora, tem um grande número de pessoas que faz o tratamento convencional, entre aspas, ou que sempre foi feito, e não melhora. Né? Ou melhora pouco. Ou melhora e piora. Ou então tem muitos efeitos colaterais. Né? E isso vai se arrastando ao longo do tempo. Então, o que eu vejo hoje em dia, basicamente, são pessoas que fazem tratamento há anos, 5, 10 anos, 15 anos. Já trocaram de remédio inúmeras vezes, já usaram combinações de remédios, tomam 2, 3, 4, 5 remédios e não estão bem. Pois é, tem um, digamos assim, enquanto você ainda está funcional, você não está doente, de certa forma, né? Você ainda está funcional, você está, de repente, com problemas para lidar, com estresse, coisa parecida, mas está funcional, quer dizer, está gerando valor para a sociedade, está sendo pago e coisa parecida. E quando, de repente, fica numa situação onde você chega e começa a prejudicar a tua vida profissional, tem que parar de trabalhar e coisa parecida, aí vira uma doença, de certa forma, né? É. Aí tu começa a entrar nessas searas de ter que chegar e descobrir realmente uma maneira de tratar. E assim, idealmente a gente deveria começar a agir muito antes disso. Né? Quer dizer, se a pessoa está funcional, entre aspas, nesse sentido de que está trabalhando, mas não está bem, o dia a dia não está bom, isso já deveria ser considerado algo a ser que mesmo porque tratado. a tendência é que o negócio caminhe para piorar, né? Vai piorar. E é o que acontece invariavelmente. Assim. Então, assim, a necessidade de tratamentos que deem conta disso é o que faz nascer outras possibilidades terapêuticas, outros tratamentos possíveis que não aqueles tradicionais. Isso não é falar contra os tratamentos. Eu sempre faço essa ressalva, assim, porque quando a gente começa a falar de outras abordagens, daqui a pouco se cria uma falsa polêmica, assim, de ser a favor dos remédios ou contra os remédios. E tem pessoas que são contra os remédios psiquiátricos e pessoas que defendem os remédios. E eu acho isso uma polêmica meio maluca, assim, porque como é que alguém pode ser contra um remédio? Né? Alguém pode ser contra o uso do remédio, ou o uso indiscriminado do remédio, ou o uso do remédio quando essa não seria a melhor opção. Isso tudo eu estou de acordo e também acho que tem que ser questionado. Mas o remédio em si, se é uma ferramenta que pode ser útil, se eu souber usar essa ferramenta, eu não entendo como é que se pode ser contra o remédio. O que acontece, na minha opinião, na opinião de vários outros colegas, é que o uso de remédios psiquiátricos está indiscriminado. Assim, tá? É muito fácil se prescrever um remédio para qualquer coisa. Esse é um ponto. O outro ponto é aquilo que eu estava comentando antes. Muitas vezes o remédio não funciona como a gente gostaria que ele funcionasse. Então tem pessoas que... A gente pega depressão, por exemplo, só para dar um dado. De 30% a 40% das pessoas que fazem tratamento para depressão não melhoram. Tratamento correto, com bons profissionais, bem prescrito, tá tudo certo, assim, dentro das melhores práticas. Mas não funciona para o corpo dela. Não funciona, ela não melhora. O que nós vamos fazer com essa pessoa? Né? O que acontece normalmente com essa pessoa? Ela vai pulando de psiquiatra em psiquiatra, trocando remédio, dá outro, adiciona um, mexe na dose, melhora um pouco, piora, melhora um pouco, piora, ou às vezes não melhora nada. E isso fica durante anos. Então é super comum a pessoa chegar e conta o seu histórico de ela já passou por 4, 5 psiquiatras diferentes. Ela começa a contar quem são os psiquiatras. Bons psiquiatras. Aqui em Florianópolis, como a gente conhece a maioria das pessoas, pessoas que eu conheço e que sei que são bons profissionais.
prescreveram os tratamentos corretamente, assim, aqueles que estão nas diretrizes. Então, não é que ela não deixou de melhorar porque ela consultou com um médico que não sabe, que não está atualizado. Não, tudo isso está tudo certo. Mas ela não melhora. Isso acontece com frequência. O que nós vamos fazer com essa pessoa? A partir disso é que nasce a necessidade de, nós vamos ter que, então, tentar ter outras ferramentas, né, no arsenal terapêutico para dar conta disso. E a psiquiatria metabólica, na minha prática, e a ciência ainda está começando a ser construída, né, já tem assim, estudos nessa área, mas vão ter bem mais nos próximos anos. Mas eu não conheço ainda uma ferramenta tão poderosa quanto essa, e o que eu tenho visto na prática são coisas... Como é que nasce a palavra metabólica para a cabeça, vamos dizer assim? Na verdade, nasce da ideia, é uma hipótese, né? Mas é uma hipótese baseada em pesquisas amplas, vastas, de que as principais alterações do funcionamento cerebral em pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico são alterações metabólicas, por exemplo. Saiu um paper recente ou coisa dessa direção? Como é que nasceu esse, digamos, eu imagino que tem uma tendência de pessoas pesquisando nessa direção, né? Teve uma história nesse processo? Tem. É uma história interessante, porque assim, alguns estudos pulverizados já existem há literalmente décadas, desde a metade do século passado, já se sabia algumas coisas. Para dar algum exemplo, não quero ser muito técnico, mas só para dar um exemplo. Da metade do século passado existem artigos mostrando que em pessoas com algum transtorno psiquiátrico, por exemplo, bipolaridade ou esquizofrenia, os níveis de lactato estão aumentados. O lactato é um marcador de sofrimento metabólico, entre aspas. Por exemplo, quando a gente faz exercício físico, se acumula lactato. A gente fala, o cansaço, a dor muscular é pelo ácido lático, né? Uma coisa que as pessoas dizem, é o lactato. Então ele é um marcador de que o metabolismo está sendo exigido. Quando eu faço atividade física, aquilo faz sentido, eu exigi do meu corpo, só que em pessoas com transtorno mental, isso está sempre alto. Então, mas é uma pesquisa aqui, outra lá. O que está se fazendo hoje em dia, principalmente um psiquiatra americano lançou um livro recente sobre isso, ele compilou todas essas pesquisas, ele foi atrás e compilou tudo isso, juntou tudo para criar uma teoria. Então, não é que ele está produzindo dados novos, ele está pegando os dados que já existem há muito tempo, alguns mais recentes, compilando isso, juntando os pontos. Ele fala, eu estou juntando os pontos, estou pegando isso, junta com aquilo, e monta essa ideia. A palavra metabólica surge nesse contexto? Nesse contexto, né? Nesse contexto. O termo psiquiatria metabólica ele é mais recente, assim, ele é um termo extraoficial, não é uma especialidade reconhecida. Não é. Mas ele surgiu nos últimos 3 ou 4 anos, assim, Já que a gente está falando de metabolismo, né, de certa maneira, a gente sempre escuta, né, que as pessoas têm metabolismos diferentes, né? Então aquele que é um pouquinho mais gordinho tem um metabolismo mais lento, que é mais magro tem um metabolismo mais acelerado, eventualmente. E isso é muito particular. Eu, por exemplo, né, eu tenho uma sensação, e já conversei com umas pessoas que passam pela mesma coisa, de durante o dia ter um pico de felicidade, de estar me sentindo muito bem e de repente cair num abismo. Ou ter um dia que eu me mantenho um pouco mais estável. E isso tem a ver com o metabolismo? O que isso significa para o nosso corpo, assim? Provavelmente sim, né? Provavelmente tem a ver com o metabolismo. Claro, saber exatamente o que é difícil. Porque existem várias possibilidades. O metabolismo é um termo muito amplo. É difícil explicar até o que é metabolismo, porque é um termo extremamente amplo. E é engraçado, porque quem trabalha com isso, se alguém fala para mim metabolismo, eu já mais ou menos sei o que ele está querendo dizer, mas na hora de explicar é difícil. Né? Mas o metabolismo é, assim, a grosso modo, todos os processos fisiológicos que acontecem no organismo. Como é que as células produzem energia, como é que elas lidam com o lixo, entre aspas, que é produzido nos processos fisiológicos, como é que se lida com a glicose, com a tireoide, enfim, é uma série de processos assim, fisiológicos no organismo. Tudo isso a gente chama de metabolismo. Vale para o cérebro. Como é que o neurônio funciona? Como é que ele produz energia? Quais são as ações dos hormônios no cérebro? Tudo isso é metabolismo. Então, assim, quando me pergunta, isso aí deve ser algo metabólico, nesse sentido amplo? Provavelmente sim. Né? Sim. Em algum nível ou em algum grau. É o funcionamento do corpo. Mas a gente se acostuma, isso é uma coisa interessante, porque a disfunção metabólica é a regra, hoje em dia, em vários lugares do mundo. Então, por exemplo, tem uma pesquisa nos Estados Unidos, eles produzem muitos dados confiáveis sobre isso, recente, em que eles pegam 5 parâmetros de saúde metabólica. São parâmetros amplos. Nível de glicose, pressão, uma série de triglicerídeos, enfim. Esses exames comuns que a gente faz. E eles, então,
concluíram que 88% das pessoas têm pelo menos um desses marcadores alterados. Marcadores que dizem que a saúde metabólica não está como deveria ser, não está totalmente equilibrada. Então o diagnóstico é trivial. Então tu tem problema metabólico com Exato. certeza, porque mais provável que quase 100% da população tem. O que a gente vê hoje em dia é justamente isso. E é impressionante, porque, assim, como hoje em dia basicamente o que eu faço é isso, as pessoas que chegam até mim hoje, como eu falo sobre isso, as pessoas já chegam sabendo, entre aspas, disso, simplesmente corrigindo o metabolismo, simplesmente entre aspas, não é algo simples, mas é uma coisa que a gente sabe como fazer na maioria das vezes. Corrigindo o metabolismo, as coisas começam a se equilibrar. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa dizer, o meu humor flutua durante o dia. Daqui a pouco eu estou bem, daqui a pouco alguma coisa meio que me irrita, daqui a pouco eu estou cansado, daqui a pouco... Ou então, minha memória não tá boa. A gente para observar o negócio, tu começa a se assustar consigo mesmo, né? É isso. Porque eu tava bem até 5 minutos atrás, agora eu tô péssimo, agora eu tô me sentindo incrível com a música no alto, né? E aí quando a gente corrige o metabolismo, faz as intervenções que a gente tem que fazer, e a pessoa segue, as coisas costumam melhorar muito. Eu tenho uma experiência prática, vou até contar. Eu acho que foi na época que eu estava acompanhando a Mikala Peterson, né? Falando sobre saúde, coisa parecida. Acho que foi mais ou menos aquela época lá, eu resolvi fazer uma dieta um pouco mais low carb, assim, um pouquinho menos de carboidrato. E eu me lembro naquela época eu percebia que a minha cabeça ficava meio nevoada, assim, tipo, ela dá uma sensação que estava meio banza, assim, né? E foi engraçado, assim, tipo, questão de 1 ou 2 semanas, aquele negócio desapareceu, assim, tipo, eu fiquei aceso o dia inteiro, e eu fiquei achando, pô, mas que coisa doida, assim, minha cabeça tava meio banza. Mas é isso que acontece. É estranho, assim, a gente estava até conversando antes, né, que as pessoas se surpreendem quando vem um psiquiatra falando sobre alimentação, basicamente sobre alimentação, como uma intervenção que tem poder de realmente mudar o funcionamento do corpo e do cérebro. A gente está acostumado a pensar na alimentação como alguma coisa para perder peso, né? Basicamente é isso, né? E também serve para isso, mas assim, é muito mais do que isso. Isso que tu contou é extremamente comum. Isso a gente chama de brain fog, que é essa coisa, uma névoa mental. Não é um diagnóstico médico, mas meio tontura, parece uma tontura. E assim, às vezes é uma certa dificuldade de concentração, o raciocínio está meio devagar, não, nada muito acentuado, mas está ali todo o tempo. E daqui a pouco muda a alimentação. E o mais fascinante é que não é sempre, evidentemente, mas às vezes é isso aí, é 1 semana, 2 semanas. Não é uma coisa assim, muda a alimentação, vamos ver daqui a 3 meses, 4 meses. Quando a coisa não é grave, como era uma coisa leve, mas muitas vezes é assim, em 1 semana, 10 dias. Eu fiquei chocado. Só por mudar a alimentação, sem fazer mais nada. Eu fiquei aceso o dia inteiro. Eu falava assim, eu não lembro de ter passado como a gente tava com uma dieta muito baseada em açúcar e coisa parecida. Eu era viciado em açúcar. Eu sempre enchia 4 colheres de açúcar no café e coisa assim. E aquele negócio eu fui pensando assim, pô, mas eu sempre fiz isso, né? Aí quando você chega e faz uma intervenção desse tipo, assim, eu não me lembro de ter ficado tão aceso em questão tão rápida, assim, de uma hora para outra. Eu fiquei impressionado. E isso me chamou tanta atenção que até hoje eu considero assim, pô, mas parece meio básico, faz uma diferença tão absurda. Faz muita diferença. Só que a gente não leva isso, a gente não está acostumado a pensar nisso, né? Eu sempre falo que na faculdade, eu fiz a faculdade de medicina, depois residência em psiquiatria. Lá em Porto Alegre, numa residência que é considerada, a faculdade é a residência considerada uma das melhores do Brasil, na Universidade Federal. Eu não tive, na minha residência em psiquiatria, 3 anos, eu não tive uma linha sobre alimentação. Nada. Mas não porque os professores eram ruins, porque não se falava sobre isso, e ainda não se fala muito sobre isso. A gente aprende a diagnosticar, estuda diferentes tipos de diagnóstico, características, história das doenças que a gente vai tratar, quais são os tratamentos das diretrizes oficiais, então tem lá. A gente fala sobre estilo de vida, meio de passagem, assim, seria bom se a pessoa mudasse o estilo de vida, mas a gente nunca aprende realmente a dar ênfase a isso. E sabe de cor as guidelines sobre os remédios, quais são a primeira linha, a segunda linha, o que eu faço depois, eu troco, eu associo, eu faço isso, eu faço aquilo, efeitos colaterais, mecanismo de ação, isso a gente tudo. Daqui a pouco a gente faz uma intervenção alimentar, basicamente, como essa que você está descrevendo, e as coisas, isso em 1 ou 2 semanas. Imagina isso se a gente faz por um tempo mais prolongado. E foi assim, uma mudança relativamente sutil, né? Diminuir um pouco os carboidratos, tirar um pouco o açúcar e tal. Existem outros estilos de alimentação que são bem mais poderosos do que esse, né? E a origem da intervenção alimentar é justamente essa, uma história interessante, porque grande parte do que eu faço é prescrever a dieta cetogênica, que está na moda, né? Muito se fala sobre a cetogênica, e é interessante, a gente pode falar um pouco sobre isso se vocês quiserem depois, porque se fala muita coisa errada sobre a dieta cetogênica, se fala muito, e eu acompanho outros profissionais de saúde, ou mesmo
em portais de notícias, sempre tem alguma reportagem, ou às vezes algum médico, nutricionista falando coisas sobre a cetogênica que são ou não verdade, ou pior, que às vezes são o oposto da verdade. O que eu sei de dieta cetogênica que é o consumo máximo de carboidrato no dia, acho que é 30 gramas, uma coisa assim. Não posso consumir mais do que isso de carboidratos. Uma das coisas é a restrição de carboidratos. A gente fala low carb é uma escala um pouco mais... Low carb é um pouco mais liberal. Mais liberal, né? Mas, por exemplo, a dieta cetogênica ela foi uma dieta inventada, literalmente, ela foi criada, né, baseado em alimentos que existem, alimentos naturais, mas não é o estilo de alimentação que sempre existiu. E ela foi criada num contexto, há um século atrás, 1921. Essa história é interessante. Naquela época, os remédios para epilepsia praticamente não existiam. Né? Não tinha tratamento farmacológico para epilepsia. E se sabia, já de antes, que as crianças com epilepsia, quando faziam jejum, um dia em jejum, 2 dias em jejum, as crises diminuíam. Ou paravam. Isso era uma coisa que se sabia, o jejum, só que evidentemente não podia se manter as crianças em jejum indefinidamente. Claro. E aí um grupo de médicos nos Estados Unidos começou a pensar, o que será que tem nesse jejum que faz com que as crises convulsivas melhorem? Começaram a pesquisar. E a hipótese da época é porque no jejum prolongado, o nosso corpo produz os corpos cetônicos. É uma substância produzida pelo fígado a partir do metabolismo das gorduras, que normalmente não está presente de forma significativa. Então, uma pessoa que tem a sua alimentação normal tem uma quantidade mínima de corpos cetônicos. Então, esse médico criou um tipo de alimentação para imitar o estado metabólico do jejum, para fazer com que o corpo produza corpos cetônicos, mas podendo se alimentar para poder manter por tempo. Essa é a dieta cetogênica. Ela é cetogênica porque ela gera cetonas, ela gera corpos cetônicos. E ele começou a aplicar isso em pessoas com crianças e adultos com epilepsia. E começou a ver que funcionava. E isso então passou a ser pesquisado e passou a ser o tratamento padrão para epilepsia nessa época era a dieta cetogênica, era o que se fazia. Até começar a surgir os remédios para epilepsia, mais na década de 30, 40, 50, eles começaram a se popularizar mais. E aí então se abandonou um pouco, né, a dieta, porque é muito mais fácil tomar um comprimido do que mudar a alimentação, uma dieta que não é simples de fazer. Ela mudou, porque tem vários tipos de dieta cetogênica. Essa é uma dieta que era bem difícil de fazer naquela época. Mas por conta dos alimentos permitidos, assim... Por conta, basicamente, de uma quantidade de gordura na alimentação que era muito alta. Muito, muito alta. Então tinha que se colocar gordura. Nata, azeite de oliva, enfim, gordura. Porque o corpo produz os corpos cetônicos a partir das gorduras. Só que essa é uma dieta em que se persegue níveis de corpos cetônicos muito altos. Extremamente altos. Então precisa ser assim. Hoje em dia a gente tem outras variações da cetogênica que são bem mais fáceis de fazer, bem mais tranquilas no dia a dia, onde a gente consegue um nível menor de corpos cetônicos, mas que para várias coisas são suficientes. Então a gente não... Essa dieta tradicional ela é usada hoje em dia só para epilepsia mesmo. É muito hard, digamos assim. Não precisa... É difícil, é uma dieta difícil de fazer. Tem que ter um controle, tem que se pesar tudo que se come, né? Tem uma balança e pesar, que é uma coisa que eu, por exemplo, não tem nenhum paciente que pesa, por minha orientação, pesa comida. Procuro fazer o mais simples possível e é possível fazer simples. Mas esse não era assim. Aplicável no dia a dia também, né? Exatamente. Como é que do ponto de vista cerebral, né, esse jogo pra gente fazer trocas com o nosso cérebro, né? Porque, por exemplo, a Ferrari falou, eu era viciado em açúcar, né? Eu consumo açúcar, fiquei aí uns 2 meses sem botar açúcar no café, parei de botar. Eu enchi o saco. Aí eu parei de botar, tomo café sem açúcar normal, só que aí eu voltei a usar açúcar, né? Falei assim, não, a vida já é muito amarga, vou tomar um café com açúcar. E aí eu voltei a consumir açúcar, mas como acontece do ponto de vista cerebral essa negociação, essa troca, assim, cérebro, não vou te dar açúcar, tá? Mas eu vou te dar isso aqui, existem caminhos, artifícios para eu conseguir fazer isso de maneira mais consciente e não cair tão facilmente em tentação? Eu te diria assim, tem muito claramente, tem pessoas que desenvolvem o vício em açúcar. Como uma dependência como qualquer outra, né? Pode estar falando de cocaína, pode estar falando de crack, pode estar falando de álcool, enfim. Para essa pessoa, não tem muita alternativa, né? O tratamento para dependência é abstinência. Por que isso acontece? Eu estava conversando essa semana, inclusive, com uma pessoa sobre isso no consultório. Ela passou com uma nutricionista
que disse para ela que ela não deveria se privar, não deveria restringir nada, porque a restrição é perigosa. Esse é outro mito que eu gosto muito de falar, porque é super difundido e para mim é complicado, assim. Mas essa é a ideia. Então não pode restringir. Não pode comer de tudo, mas com moderação. Então pega o chocolate e tira 2 ou 3 quadradinhos e come. E pode comer todos os dias, não tem problema nenhum. Isso não vai atrapalhar. Bom, conversando com essa pessoa, eu sempre vou perguntando para ver, justamente eu vou pesquisar se a pessoa tem algum tipo de vício alimentar, que é uma coisa extremamente comum. E ela, obviamente, tinha um vício em açúcar. Super angustiada, porque ela já tinha tentado várias vezes fazer essa dieta tradicional e ela não consegue, porque ela pega os 2 quadradinhos e guarda a barra no armário e meia hora depois a barra acabou. É o desespero. Ela não consegue? Exato. Tu Então, assim, não se controla. Se eu chegar para ela e dizer, olha... Tem realmente, gente se dando soco na cozinha assim. É isso. Então, como é que eu posso chegar para ela e dizer, não, tu vai negociar com o teu cérebro e tu vai comer só 2 quadradinhos? Não tem como. Eu achei engraçado uma referência falando bem esse ponto que tu tá falando. Tipo, não é bom você se restringir a cheirar cocaína. Cheira só um pouquinho todo dia. Tipo assim, eu acho uma loucura isso. Mas é uma frase que se fala direto. Assim, a restrição só é perigosa. Uma meia graminha. E te controla para não cheirar mais. Exato. Ouviu isso de quem, né, Dudu? Não tem como. A restrição para mim... Eu falo brincando para todos os pacientes que eu tenho oportunidade quando esse assunto surge. Porque você fala, bom, a dieta restritiva é uma dieta perigosa. Né? A dieta restritiva não pode ser feita. A dieta restritiva é isso e aquilo. Aí eu digo assim, bom, eu conheço só uma dieta que não é restritiva. Que é aquela dieta em que eu posso comer tudo que eu quiser, a hora em que eu quiser, na quantidade em que eu quiser. E viver feliz para sempre. Mas, bom, ninguém vai dizer que essa é uma dieta saudável, né? Uma loucura completa. Aí então, se eu passo uma dieta para uma pessoa e digo, olha, pode comer o chocolate, não vamos restringir, mas come só 2 quadradinhos, essa é uma restrição. Eu estou restringindo quantidade. Aí tem uma restrição. Então como é que eu posso dizer que essa é uma dieta que não é restritiva? Qualquer dieta é restritiva. Isso é, assim, característica de uma dieta é ser restritiva. E dieta não do ponto de vista assim, dieta para perder peso, dieta temporária. Dieta significa a maneira como eu me alimento. Essa é a minha dieta. Então eu sempre falo também brincando assim, todo mundo faz dieta. Diz, eu não faço dieta. Faz. Porque tu tem um estilo de alimentação. Eu posso não pensar no que eu como, eu posso comer tudo que eu quero, mas essa é uma dieta, não é uma dieta pensada, planejada, mas é uma dieta. Assim, a dieta, ela é restritiva, por definição. O que eu vou escolher é qual vai ser a minha restrição. Eu posso restringir porção, por exemplo. 2 colheres de arroz, 3 colheres de feijão, 2 quadradinhos de chocolate. Eu estou escolhendo restringir porção, restringir quantidade. Ou eu posso restringir a qualidade, o tipo de alimento. Que é, por exemplo, uma dieta low carb. O que a gente faz? A gente restringe alimentos que têm uma quantidade significativa de carboidrato. Dos outros, quanto se pode comer? Literalmente o quanto quiser. Não tem restrição de quantidade. Né? A não ser em casos específicos. E as pessoas se impressionam com isso, porque quando eu prescrevo... Isso é legal demais. É muito interessante, porque quando eu prescrevo a dieta, a pessoa fala, vamos passar a dieta? Eu vou te passar a dieta. Vamos passar um cardápio? Não. Eu não gosto de passar cardápio. Eu trabalho com lista de alimentos. Justamente para que a pessoa tenha liberdade. Né? Então o cardápio é, bom, no almoço vai comer isso, ou isso, ou isso. Não, se eu quero comer outra coisa, não. Sim. Tem um lado também. Se eu quero acordar de manhã e comer 2 picanhas sozinho. E eu falo isso para as pessoas e elas se impressionam. Eu passo uma lista de alimentos e digo, a regra é comer o que está dentro da lista, e a lista é ampla, não é uma lista restrita, é uma lista ampla de alimentos. Comer o que está dentro dessa lista, o quanto quiser, quando tem fome. Não existe horário para alimento. Aí a pessoa fala, mas o que eu posso comer de manhã, por exemplo? Qualquer coisa que está na lista. Mas posso comer um bife de manhã? Pode. Um bacon, um ovo? Pode comer um bacon, pode comer um ovo. Mas posso comer de tarde? Pode. Mas tem um troço doido, né? Que diz que, por exemplo, o leite. A gente não precisa de leite, literalmente, né? Eu acho engraçado, a gente parece mais importante tomar leite todo dia, assim, mas será que são fabricados na nossa cabeça que era importante tomar leite todo no café da manhã? E às vezes o que vem na caixinha nem é leite. É isso. Mas então eu vou te contar o meu exemplo pessoal. Eu, quando eu era pequeno, tinha uma intolerância, se chamava de intolerância na época ao leite. Então eu literalmente nunca tomei leite de vaca, minha vida inteira. E eu cresci com o fantasma de que eu ia ter deficiência de cálcio. Eu sabia que eu ia ter deficiência de cálcio. E ainda tomava Coca-Cola, né? Que Coca-Cola diz que derrete os ossos. Até o dia que eu resolvi dosar o tal do cálcio e estava normal. Porque o leite também não é fundamental. O que não quer dizer que o leite é necessariamente um alimento ruim para todo mundo. Né? Também tem essa coisa de o que é saudável, o que é ruim, o que é fundamental. Tem muita confusão em relação a isso. A nutrição é uma ciência que tem muita confusão.
Eu falo, é uma ciência maluca, porque a ciência não é maluca, mas as pessoas falam. A nutrição é capaz de uma pessoa, um nutricionista falar uma coisa e o outro falar o oposto daquilo. Loucura. Mas o leite ele tem um problema que ele tem um pouco de açúcar um pouco mais alto, né? Ele tem uma quantidade que não é tão grande de açúcar, dependendo da quantidade de leite que se tomar. Por exemplo, se a ideia for fazer uma dieta com restrição de carboidratos, uma dieta low carb, por exemplo, o leite pode estar presente, dependendo da quantidade. Né? Porque também tem isso, né? Quer dizer, existem formas de... A low carb, a intervenção metabólica, né, para melhorar o metabolismo de pessoas que têm algum transtorno metabólico, seja físico, seja psíquico, né, como que eu faço no consultório, com frequência eu uso as dietas low carb e cetogênica. Né? A cetogênica, por exemplo, que eu estava explicando para vocês, quer dizer, a cetogênica é o único tipo de dieta. Isso é interessante falar, assim, porque as pessoas falam às vezes, a dieta mediterrânea é a mais saudável do mundo, a dieta vegetariana é a mais saudável do mundo, a dieta carnívora é a mais saudável do mundo. A única dieta que comprovadamente muda profundamente o funcionamento cerebral é a cetogênica. Se uma dieta é capaz de tratar a epilepsia, ela muda profundamente o funcionamento cerebral. Nenhuma outra dieta tem esse poder. Não tem uma pesquisa nem prática que mostre que uma pessoa com epilepsia com uma dieta mediterrânea se curou. Isso, ou mesmo low carb, ou vegana, ou vegetariana, com cetogênica tem. A gente sabe que a dieta cetogênica altera o funcionamento do cérebro profundamente. E altera para melhor. Teve uma polêmica esses tempos de um nutricionista famoso, assim, muito grande nas redes sociais. Vou marcar ele no Discord. Depois eu posso... E foi um vídeo que ficou super conhecido, ele dizendo que a dieta cetogênica, na verdade, piora o funcionamento cerebral. E ela funciona para epilepsia, porque a epilepsia o cérebro está funcionando demais. Como a cetogênica piora o funcionamento, então isso melhora, que é uma loucura, acho que não tem nenhum cabimento. É um gênio com J. É um gênio com J, exatamente. Mais ou menos por aí. Como é que, digamos assim, eu imagino que tenha recebido muita gente que fica com a última opção que eles estão lidando com um problema que estão lidando que é sério, vamos dizer assim, que é passar por vários psiquiatras e coisas assim, e assim, eu não estou conseguindo resolver o problema. Imagino que, tipo assim, restrição alimentar parece que é a última opção que eles estão querendo enfrentar. Tem muito isso. E aí, como é que você lida com esse negócio? Porque eu acho que deve ter uma expectativa muito forte a respeito de, tipo assim, como é que eu posso chegar e ver se o resultado é prático? A intervenção deveria ser aos poucos ou ela deveria ser radical para poder chegar e provocar um impacto imediato? Isso depende muito. Por sorte, a minha prática está mudando um pouco. Durante um tempo era justamente assim, já tentei tudo, nada funcionou, agora vamos ver o que tem aí para me oferecer. Exatamente. Vou ter que parar de comer. Vamos ver se esse negócio funciona aí para mim. Como eu fui falando mais sobre isso, algumas pessoas já chegam querendo fazer a primeira opção, a intervenção alimentar, o que eu acho ótimo. Assim, eu acho que não deveria ser a última opção, deveria ser quando o resto não funcionou. É uma opção terapêutica como qualquer outra. Né? A pessoa pode escolher fazer isso. E muita gente hoje em dia acaba escolhendo começar o tratamento já sem o remédio com a intervenção alimentar. Mas o que eu faço, assim, eu tento balancear um pouco, porque, por um lado, trabalhar com isso entusiasma, porque a gente vê resultados realmente de coisas muito interessantes e impressionantes. Assim, pessoas que têm doenças mentais graves e que melhoram muito mudando a sua alimentação, por exemplo, com a dieta cetogênica. Às vezes low carb, mas muitas vezes cetogênica. Esquizofrenia, né, transtorno bipolar. Transtorno bipolar com diversas internações, usando 3, 4 remédios. E aí não tem mais grandes crises, mas a vida não está boa, fica devagar no dia a dia. E daqui a pouco começa a cetogênica e vai melhorando, fica bem. Daqui a pouco a gente pode eventualmente parar, diminuir remédios e parar remédios e a pessoa fica bem. Então eu tento balancear, por um lado, esse entusiasmo. Por outro lado, eu tenho muito cuidado para não passar uma mensagem de que é a 8ª maravilha do mundo, todo mundo pode se curar com cetogênica, funciona para tudo. Isso é uma coisa que eu sempre, toda vez que eu falo sobre isso, eu faço essa ressalva. Assim, é uma possibilidade. Uma pessoa pergunta, é possível eu ficar bem sem remédios com a cetogênica? Possível é. Eu posso garantir que vai acontecer? Não, né? A gente não pode garantir nada. Né? Mas o que se vê na prática é uma coisa que entusiasma. Assim. Então, eu tento passar um otimismo, né? Assim, uma esperança. Olha, a gente pode ter esperança de que isso vai funcionar. Se vai funcionar ou não, nós vamos ter que ver. Não vou dar garantia nenhuma, evidentemente. Mas a pessoa, quando chega, o principal trunfo da pessoa é quando a pessoa realmente quer melhorar.
Então, assim, a pessoa está há anos fazendo tratamento, não se sente bem, e ela tem uma vontade enorme de sair daquela situação, de melhorar. Essa pessoa chega já, ela está pronta para receber a indicação da cetogênica. Esse é o tipo durante muito tempo no início, quando eu trabalhava, eu comecei a tentar implementar isso, mas eu não falava sobre isso, por exemplo, no Instagram, redes, entrevistas e coisas assim, não tinha nada disso. Então a pessoa marcava um psiquiatra para tratar o seu problema, chegava lá e eu começava a falar sobre metabolismo, alimentação, e não funcionava, porque a pessoa não estava ali para ouvir aquilo, ela não estava nem imaginando, assim, soava muito estranho para alguém que vai consultar como psiquiatra, o cara falar de alimentação em vez de falar de remédio. Parece uma coisa que não vai funcionar, parece até uma coisa meio estranha. É assim. até talvez uma quebra de expectativa no próprio paciente, Total, né? Total. E aí e gerava uma desconfiança, que eu entendo completamente, assim, né? Assim, a pessoa, como assim? Eu estou consultando com um psiquiatra, o cara está me dizendo sobre mudar a alimentação. Eu quero meu Rivotril. Não é remédio. Eu quero uma coisa que funcione. E a ideia é que a alimentação não vai ter esse poder. Né? Hoje em dia, como as pessoas já chegam para mim, 99% das vezes, já sabendo o que eu faço, fica mais fácil, porque a pessoa já imagina o que eu vou propor. Né? Já está disposta a isso. E aí então fica mais tranquilo de fazer. Mas assim, do ponto de vista de negociação assim, com a gente mesmo, não existe o melhor caminho para isso é colocar uma disciplina em cima de... Então, essa parte que eu tinha perguntado, né? Como fazer? É muito, muito variável. Né? Depende muito, porque aí tem estilo de cada um. Né? Por exemplo, tem pessoas que dizem, olha, eu não funciono com muita liberalidade, eu funciono com regras. Tem que jogar duro. Tem que jogar duro. Então, se tu me disser assim, sou o osso seguido, se tu me disser que eu posso comer isso, mas aquilo eu posso de vez em quando, eu não vou conseguir. Se tu me disser, isso aqui eu posso, isso eu não posso, eu vou conseguir. Então eu vou por aí. Outras pessoas ao contrário. Dizem, olha, eu não estou preparado para entrar numa coisa com os dois pés na porta. Já. Vamos fazer uma coisa mais gradual. Tudo é possível. E tem aqueles caras que fazem a jacada, né? De vez em quando dá aquela jacada que eles chamam. Aí... Como é que lida com isso? Porque na realidade, eu acho que para induzir o processo de ficar produzindo cetonas, né? Digamos uma cetogênica mais forte, mas que qualquer intervenção, qualquer momento que você chega e bota... Escorregada, você perde 2 dias, não sei quanto tempo. É exatamente isso. A cetogênica é uma dieta que... Mas eu falo sempre para os pacientes que é o seguinte, a cetogênica vai ser o tratamento. Então assim, se eu te prescrevo um remédio para qualquer coisa, sei lá, um antibiótico durante 15 dias para uma infecção, tu não vai dizer assim, vou tomar de segunda a quinta, sexta eu paro, na segunda eu volto. Não vai funcionar. Carnaval, né? Carnaval chegando, eu vou dar uma paradinha aqui, depois eu volto. Não funciona. Então, se a cetogênica é o tratamento, aí ela tem que ser feita sempre. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, preferem fazer um tratamento com remédio normal, melhora um pouco, ou melhoram, às vezes se sentem bem, mas ganham peso, mas o dia a dia não está bom, tem falta de energia, tem cansaço, o sono não está bom, enfim, quer alguma coisa complementar. Que é uma coisa que você pode fazer também. Então, eu posso manter os remédios. Não, primeiro assim, um parênteses, no começo do tratamento eu sempre mantenho os remédios, eu nunca saio tirando remédio de ninguém de cara antes de saber se a dieta vai funcionar, enfim. Mas a pessoa pode escolher manter o seu tratamento e colocar a intervenção alimentar como uma coisa paralela. Aos poucos, entrando aí pela praia. E aí pode ser uma coisa mais liberal. Ela pode, por exemplo, daqui a pouco... Eu sempre recomendo, quando é o caso, refeições livres. Aquela coisa do dia livre não funciona. Num dia inteiro a gente é capaz de chutar o balde completamente. Mas então, assim, 2, 3 refeições livres por semana. Então a pessoa faz a sua dieta, segue o plano alimentar, escolhe, né? Uma janta, um almoço de sábado, sei lá. Não sei, a gente gosta de pedir sushi na sexta-feira de noite. Tá bom, então essa vai ser a refeição livre, tá lá. Aí é possível fazer isso. E no caso das duas dietas, né, tanto cetogênica quanto low carb, o que seriam, para representar, ilustrar na cabeça de quem está acompanhando a gente, o que seriam alimentos dentro de exemplos de alimentos dentro de uma dieta cetogênica e de uma low carb, assim, o que numa não pode, na outra... Na prática. Na prática. Assim, a dieta low carb, ela restringe alimentos com uma quantidade significativa de carboidratos. O que significa isso na prática? Açúcar, né, de qualquer tipo. Açúcar é carboidrato puro. Farinha de trigo, né, então tudo que leva farinha. Pão, macarrão, pizza, lanches, enfim, coisas desse tipo. Grãos e cereais. Então, aveia, granola, arroz, feijão, lentilha, grão de bico, coisas desse tipo. E frutas doces. Tem algumas frutas com baixo carboidrato e algumas frutas com uma quantidade maior. Tudo isso é restringido. Isso é restringido. Só que isso é uma regra geral. Isso não é assim que isso está completamente fora. Porque dentro de uma dieta low carb, e não cetogênica, low carb a gente vai... Low carb é um espectro.
né? Não tem uma definição assim consensual sobre o que é low carb. Se aceita, em geral, que uma dieta low carb é uma dieta com menos de 100 gramas de carboidrato. Alguns falam 130, alguns falam 100 gramas de carboidrato por dia. Para ter uma ideia, uma banana, que eu não vou ser preciso, mas uma banana vai ter algo em torno de 20 a 25 gramas de carboidrato. Então, eu posso encaixar uma banana no meu dia na low carb, tranquilamente. Né? Uma pequena porção de batata vai ter. Então, aí sim eu consigo encaixar se eu quiser. A maioria das pessoas prefere deixar de fora, porque fica mais fácil para a cabeça. Exato. Né? Então não precisa ficar pensando quanto tem aqui de batata, quanto será que tem aqui. Se eu não como batata, está resolvido o meu problema. Come o que está na lista ali. Come o que está na lista. Que basicamente são alimentos, comida de verdade. O que é, assim, carne, ovo? Carnes de todos os tipos. Né? Então, carne vermelha, frango, peixe, carne de porco. Pouca gordura, alta gordura. Muito fácil. Na low carb a gente não restringe de propósito a quantidade de gordura natural dos alimentos. Eu estou num outro capítulo interessante, mas assim, existem tipos diferentes de gordura. Né? Vamos completar antes os alimentos para depois fazer esse... Sim. Então, carne de todos os tipos, ovos, praticamente todos os legumes e verduras, com exceção dos tubérculos, batata e mandioca, que são os mais ricos em carboidrato. Então, todos os outros estão dentro. Os laticínios em geral também, queijo, nata, creme de leite, requeijão, cream cheese, coisas assim, manteiga, azeite de oliva, sementes, nozes e sementes estão presentes. Então, castanhas, amêndoas, enfim, amendoim, coisas desse tipo. Algumas frutas, uma boa quantidade de frutas está presente também. Esse basicamente comidas naturais, comidas de verdade. Esse seria a low carb? Esse seria a low carb. E essa já teria um impacto já expressivo para algumas doenças mentais, por assim? Já tem. Assim, para doenças, por exemplo, assim, para diabetes, sobrepeso e obesidade, por exemplo, doenças metabólicas, ovários policísticos, é uma coisa que se fala pouco, mas é uma doença de base metabólica super comum. Né? A principal causa de infertilidade nas mulheres é ovários policísticos. E outros, né? Para isso, para essas condições, uma low carb assim, tranquila, normal, na maioria das vezes é extremamente útil. Né? A cetogênica não é necessária, muitas vezes, nessas doenças. A cetogênica ela vai restringir ainda mais. A cetogênica vai ter um limite mais restrito de carboidratos. É variável, não é fixo, mas a maioria das pessoas precisa estar em até 40 gramas, muitas vezes 30 gramas de carboidrato por dia. Então ela não restringe o espectro de alimentos a serem consumidos, ela restringe a quantidade de carboidrato presente neles. Essa basicamente é a diferença. Essa é a diferença. Na verdade não é tanto uma diferença, porque assim, ela vai restringir a quantidade de carboidrato. Na prática, se eu tenho vamos supor que eu vá consumir 30 gramas de carboidrato por dia, uma banana tem 25, uma banana. Eu não vou consumir banana, porque eu vou consumir outros vegetais que têm carboidratos, vai ter outras fontes de carboidratos. Sim, a dieta low carb, ou mesmo cetogênica, ela não é zero carboidrato. Não tem nenhuma necessidade de ser zero carboidrato. Então, cortar carboidratos completamente é um mito. Isso nem existe na prática. Assim, mesmo uma dieta carnívora, ela tem uma certa quantidade de carboidratos pequenininha, mas tem. Não tem uma dieta... Então, um sonho de padaria é o inimigo, porque ele tem açúcar e farinha branca. Né? O sonho de padaria é o protótipo da comida que vai adoecer qualquer um. Ela é uma comida altamente processada. O sonho é um pesadelo. Sonho é um pesadelo. Ótimo, sonho é um pesadelo. Comida processada, altamente processada. Ela tem uma combinação, isso é uma coisa interessante, assim, porque todo alimento é composto de uma combinação variável de 3 macronutrientes: gordura, proteína e carboidrato. São os 3 macronutrientes que existem. Na natureza, com uma única exceção, os alimentos que são ricos em carboidrato não são ricos em gordura. E o contrário. Se o alimento é rico em gordura, ele não é rico em carboidrato. Então, por exemplo, carne. Rico em gordura. Quase nada de carboidrato. Ovo, mesma coisa. Né? Qualquer tipo de carne animal, mesma coisa. Uma banana, por exemplo, ela é rica em carboidrato. Praticamente não tem gordura. Um abacate, rico em gordura. Praticamente não tem carboidrato. Então, é uma coisa ou outra, em quantidades. Ou é muito de um e pouco de outro, ao contrário. A única exceção é o leite. Justamente o leite, que é um alimento que é rico em gordura e em carboidrato, porque ele é feito para crescimento de recém-nascidos, bebês pequenos, precisa das duas coisas. Os alimentos processados, eles combinam as duas coisas. Então, o sonho de padaria é rico em açúcar, rico em gordura. Esse é o pior alimento. Esse é o alimento que vicia.
É uma bola de felicidade, mas que tem consequências. Momentânea. De certa forma, agora que tu fez esse comentário, eu achei engraçado. De certa forma, a gente é alimentado como é alimentado o bebê, então. De certa forma, porque o leite materno é um alimento completo, teoricamente, para induzir o mais possível o crescimento agressivo do corpo, né? Só que daí fica adulto e continua crescendo. Exatamente, mas essa é a lógica. Quer dizer, a combinação carboidrato-gordura, qual é a consequência dela? Engordar. O bebê precisa disso. Se a gente come uma alimentação com carboidrato e gordura, o que acontece com a gente? Engorda. A gente está tratado como bebê. Só que a gente adoece, né? Ao contrário do bebê que não adoece, a gente adoece. Até porque o tipo de carboidrato que a gente come, uma coisa é a lactose do leite materno, outra coisa é o açúcar refinado que a gente come no sonho, por exemplo. Estava falando do sonho, né? Ainda por cima ele é frito, né? Frito em gorduras ruins, porque essa é a questão. Existem dois tipos de gorduras, saudáveis e não saudáveis. Isso é uma simplificação total, assim, mas existem tipos diferentes de gorduras. As gorduras que existem na natureza, a gordura da carne, posso comer a gordura da carne, essa gordura é a gordura que não nos adoece. É a gordura que não nos faz mal. E é boa, hein? É boa. Saborosa, essa gordura que dá sabor. Essa gordura eu não preciso restringir. Claro, se eu pegar um pedaço de carne que tem um naco de gordura desse tamanho, eu não preciso comer essa aqui. Mas eu não preciso preferir uma carne magra, por exemplo, de propósito por isso, porque essa gordura não nos adoece. A gordura refinada, a gordura que não existe na natureza, essa é a gordura que adoece. E é meio simples de saber. Por exemplo, a gordura da carne existe na natureza. A carne é um alimento que existe, né? Se eu pegar um punhado de azeitonas e espremer na minha mão, sai óleo dali. Então, o azeite de oliva é uma gordura, um óleo que existe. Se eu pegar a semente de girassol na minha mão e espremer, não acontece nada. Então, o óleo de semente de girassol é um óleo industrializado, um óleo processado, porque a gordura não existe. Essa faz mal. São os óleos de sementes, soja, milho, canola, girassol. Esses são os... E o sonho vai ser frito num óleo de soja ou alguma coisa parecida. Então, tem mais um problema ainda. Não tem nada para salvar do sonho, cara. Do ponto de vista psíquico, assim, né? Esse é engraçado, né? Mas o nosso cérebro, nosso comportamento, ele tende ao relaxamento, assim, ao descompromisso, né? Não sei se estou me expressando bem, mas do tipo, eu tenho que ter uma disciplina para trabalhar, porque isso mantém a minha subsistência, então é uma disciplina que eu me imponho. E quando eu saio desse ambiente, né, eu tenho dificuldade de manter uma disciplina para praticar exercício físico. Não quero ir me mexer, eu quero ficar parado, eu não quero me movimentar. Eu quero comer o que eu quiser sem pensar, então eu não quero ter uma disciplina para avaliar os alimentos que eu estou consumindo. O meu principal desafio é administrar essa quantidade de disciplinas que eu tenho que me impor na vida. Saindo de uma disciplina para outra, né? Não tem nenhum lugar que eu possa fazer qualquer coisa sem ter que necessariamente me cuidar. Isso é louco, assim. Como é que se lida com isso? É muito interessante isso, porque justamente como tu disse, a nossa mente funciona assim, né? Do ponto de vista inconsciente, psíquico, a gente procura um estado de gasto de energia zero. Esse é o ideal. A mente está tentando chegar nesse estado de dispêndio de energia próximo de zero. Que na prática é isso, eu não preciso pensar sobre o que eu estou fazendo, eu quero fazer aquilo que acontecer, que der na telha. Exatamente. A disciplina, para mim o principal problema é o seguinte, a gente vive, porque assim, se a gente pegar, por exemplo, eu sempre falo isso, quando eu dou alguns seminários num curso de psicoterapia psicanalítica que a gente tem aqui também em Florianópolis, eu sempre falo para os alunos a mesma coisa, nesse sentido que eu acho interessante de observar. Se a gente pega um bebê pequeno, por exemplo, um bebê pequeno ele tem impulsos, necessidades, e ele exige, entre aspas, que aquele impulso seja gratificado naquele momento. Então, um bebê pequeno de, 2 meses, que está com fome, ele chora forte. Ele não aguenta a fome, né? Tem que ser naquela hora. Uma criança pequena, um pouco maior, de 3 anos, se ela quer alguma coisa naquela hora, e o pai ou a mãe disse, não, mas eu quero. Isso é natural. E a gente vai evoluindo, né, mentalmente, assim, né, psicamente, a gente vai evoluindo, amadurecendo, a ponto de retardar a gratificação. Eu quero, mas agora não é possível. Então eu espero. Que é o que se supõe que a vida adulta, madura, faz. Tu vai lidando com a frustração ali. Tu vai lidando com a frustração, exatamente. Só que isso é feito por imposição do meio. Isso não é uma coisa natural. Se a criança não precisar se frustrar, ela não vai aprender a se frustrar. Então, todo mundo conhece exemplos adultos mimados. Adultos mimados. A criança que sempre teve tudo que quis. Ela não vai aprender a tolerar a frustração. Ela vai continuar fazendo aquilo que ela quer.
ou querendo fazer aquilo que ela quer a hora que ela quer. Então, assim, essa conquista dessa tolerância à frustração é uma coisa imposta pelo meio. E é saudável que seja assim. Se a gente vive num meio hoje em que supostamente a gente pode ter tudo que a gente quer a hora que a gente quer, isso é um estímulo que é difícil de lidar, não é fácil. Então é isso. Eu quero agora ver um sundae. Eu quero um sundae agora. Eu desço aqui e compro um sundae. Eu vou ali no posto da esquina e compro um sundae. Ou pede, ele chega aqui na porta. Pede, exatamente. Eu não preciso nem me mexer. Exatamente. Então, assim, eu posso ter o que eu quero. Como lidar com isso? É difícil, né? Porque o meio não está ajudando. Vale, por exemplo, a gente está falando da alimentação, do vício em açúcar, né? Como é que eu vou tratar isso? Eu vou dizer, bom, quem tem vício em açúcar deve não consumir açúcar. Só que todo dia tem alguém comendo alguma coisa perto de mim. Fica muito mais difícil. Essa luta mental que eu fico, que é difícil travar. Pois é, mas porque tá sempre brigando e gastando energia em vencer a si mesmo. Eu acho mais fácil olhar alguém comer o açúcar do que tentar parar de comer. Tipo, começou a comer... Sim. Cara, é impressionante a diferença que faz o fato de você não ter começado. Assim, a abstinência, eu acho engraçado. Se você chegar e conseguir fazer abstinência, ela é muito forte. Não, eu digo, eu sempre fui assim. Eu sempre fui viciado em açúcar e descobri depois de muito tempo. E sempre achei que era eu que não conseguia controlar, que todo mundo controlava. Mas era aquela coisa, assim, né? Almoço de família, daqui a pouco de sobremesa vinha o pote de sorvete. Cada um se servia, comia, e a gente ficava conversando. Sempre tinha hora de ficar conversando depois na mesa e tal. E aquilo ficava me olhando, e eu pegava mais um, e até alguém guardar no freezer, eu ia comendo, não tinha controle nenhum. Eu sempre falo que, assim, para quem tem isso, a abstinência é possível, a moderação não é. Eu estava escrevendo, eu consigo não comer, agora se eu começar eu não consigo parar. Só que se todo dia alguém estiver comendo na tua frente um sorvete, alguma coisa, alguma hora vai ser difícil. E aí eu estava até ontem conversando exatamente sobre isso. Na minha cabeça, eu sempre digo que quando alguém, por exemplo, eu vou prescrever uma dieta cetogênica, mas eu não posso comer doce, açúcar. Não, na cetogênica o açúcar não entra. Tem substituições, tem outras coisas que a gente pode colocar no lugar, enfim, tem variações para tudo, não é uma coisa assim de... Isso é uma coisa interessante também de falar, quer dizer, não é... nunca mais você poder comer doce? Vai, mas não com açúcar. Adoçantes, tem outras possibilidades. Mas o açúcar não. Mas aí a pessoa fala, mas como é que eu vou fazer para me segurar? Aí a melhor ideia que eu tenho é sugerir para a pessoa que ela tenha uma abordagem com as comidas que ela não vai comer, exatamente como uma abordagem que um vegano tem com as comidas de origem animal. Eu não prescrevo dieta vegana, eu considero que é uma dieta que não é uma dieta saudável. É muito difícil fazer uma dieta cetogênica vegana e para mim a carne é um alimento fundamental. Mas a mentalidade do vegano eu acho uma mentalidade invejável. Então eu sempre dou o mesmo exemplo, que é o seguinte. Vamos supor que alguém que é vegano tem um dia de trabalho horroroso, se incomodou com 3, 4 pessoas, sei lá, bateu o carro, teve que trabalhar até as 11 da noite, tá estressadíssimo, chega em casa cansado, morto de fome. Vou numa churrascaria, não tô nem aí. Mas imagina isso, chega em casa cansado, morto de fome, abre a geladeira, só tem um pedaço de carne. Ele não come aquilo. O vegano não come carne, ele não vai comer. Ele vai dizer, vai ficar puta cara, vai ficar frustrado, vai dormir com fome, mas ele não come aquilo. Por quê? Porque a decisão de comer aquela carne ou não, ele não toma naquela hora. Tá tomada antes já. Ele já decidiu na cabeça dele que ele não come carne. O meu sentimento é que como a gente fortalece o core para fazer exercício físico, né, que centraliza a nossa capacidade de fazer todos os exercícios, deveria existir algo que nos ajudasse a fortalecer o core cerebral para poder suportar todas essas disciplinas da nossa vida. Mas acho que tem um lado da ideologia que a gente está falando aqui, né? O cara ele idealizou que isso não é correto no conceito dele, né? Então não pode comer a carne, o vegano, vou dizer, por exemplo. E talvez essa questão de não comer o açúcar, a gente não fica realmente falando assim, cara, isso não é bom, isso não vai te fazer bem. Sim, tem que ficar convencido que isso é verdade. Tem que se convencer, exatamente. Tem que ter a mesma convicção que o vegano tem com a carne, eu tenho que ter com aquele alimento. E aí tu tem que acreditar naquilo, né? Isso que eu acho que é o ponto, né? Não adianta eu falar assim, eu não vou comer o açúcar. Não é isso, não. Porque eu sei que o açúcar não é meu, não é bem, não pode entrar. E é difícil porque se a gente passa a vida inteira ouvindo de médicos e nutricionistas que açúcar pode, que não é bom restringir, que pode com moderação, aí a pessoa chega e ouve de um médico que o açúcar é bom evitar, ela vai dizer... Não acredito muito nisso, e com razão, né? Porque assim, ela ouviu isso a vida inteira. Então, é difícil construir essa convicção com o açúcar da mesma forma que o vegano faz com a carne. Mas eu acho que é um bom caminho, porque se a decisão... A alimentação, obviamente, todo mundo come todos os dias.
Então, assim, se eu for decidir cada vez que eu me alimento o que eu vou comer e o que eu não vou comer, é uma tarefa para a cabeça. Primeiro, sim, complicada e dispendiosa. Segundo, a chance de eu decidir errado aumenta, porque se todo dia eu decido 2, 3 vezes, alguma hora eu vou estar cansado, eu vou estar, não sei o que, eu mereço, alguma hora eu vou fazer isso. Se eu decidir antes, se eu decidir, eu não como isso, ponto final, está decidido antes. A pessoa chega, tem aqui uma sobremesa, não, eu só não como. Ela vai ter vontade de comer, não quer dizer que ela não vai ter vontade, mas a decisão está feita antes. Isso facilita. Não tem sofrimento, né? Eu acho que é o elemento principal. Tem menos. Você não tem esse sofrimento. Tem menos. Digamos assim, eu fico pensando as pessoas que estão, de repente, com algum tipo de sofrimento ou coisa parecida, como é que mental e coisa, digamos assim, eles estão desesperançosos, vamos dizer assim, não acredito mais nada e coisa parecida, e, digamos, uma intervenção desse tipo, ele pode se envolver muita... necessita muita vontade para chegar e buscar esse futuro. Como é que tens lidado com esse lado, assim, de chegar e lidar com as pessoas frustradas? Isso é um desafio, assim, porque realmente as pessoas... Assim, fazer cetogênica é algo que não é necessariamente fácil. A gente tem ferramentas para facilitar, para tentar ficar menos difícil, mas não é fácil. Para quem tem algum transtorno psiquiátrico, algum transtorno mental, muitas vezes é mais difícil ainda porque justamente já está com o psiquismo comprometido de alguma forma pela própria condição que ela tem. Tem uma psiquiatra americana que trabalha com isso há muito tempo e eu acho fantástico, ela apresenta as palestras dela, apresenta casos, enfim, e ela às vezes termina dizendo que a cetogênica, ela fala que é a ciência da esperança. Essa é a frase dela. Justamente com essas pessoas que já estão fazendo tratamento, tentaram de tudo, foram em vários médicos, tomaram vários remédios e não melhoraram com nada. Essas pessoas têm uma chance de melhorar com a cetogênica, isso acontece com uma certa frequência, assim, isso acontece com muita frequência. É preciso que a pessoa tenha esse mínimo de esperança, é preciso que ela tenha. Não adianta eu saber disso, é preciso que a pessoa saiba disso. Mas eu te diria assim, se ela, por vontade própria, marcou uma consulta e foi consultar, é suficiente. Alguma esperança ela tem, ela não foi por acaso. Pode ser que ela tenha uma certa desconfiança, pode ser que eu já faço tratamento há 15 anos, nunca melhorei. Pode ser que ela tenha dificuldade de acreditar realmente que ela pode melhorar. Mas se ela está lá, alguma esperança ela tem. Aí o meu papel é trabalhar, assim, é me aliar com esse lado dela para fazer ela seguir, né? Conseguir seguir a dieta. Por sorte, na maioria das vezes, a pessoa começa a sentir melhora num tempo que não é muito longo. Isso é uma coisa que facilita, porque se a pessoa começasse uma dieta e eu dissesse, olha, daqui a 3 meses tu vai começar a melhorar, é muito difícil mudar, porque qualquer mudança de alimentação é difícil fazer, qualquer uma. Cetogênica é uma que não é fácil. Se a pessoa mudar com a promessa de que talvez daqui a 3 meses ela vai melhorar, a chance dela no meio do caminho descarrilhar é muito grande. Mas na maioria das vezes, começar a se sentir melhor demora 2 semanas, 3 semanas. E aí então, quando a pessoa começa a sentir que aquilo pode funcionar, aí ela tem mais vontade. Fabrica uma espiral positiva, né? Sim, essa é a ideia. Também, eu acho que é aquela questão de dar o tempo da pessoa conseguir construir a logística alimentar dela. Porque, querendo ou não, a gente está induzido a viver uma logística de comer alimentos fáceis, né? Vai lá, pego pronto, passo num drive-thru e como rápido, ou peço, né, num aplicativo ali, chega rápido. E construir essa logística que é diferente, né? Você comer uma carne, muitas vezes exige um comportamento diferente de planejamento, de processar, de cozinhar aquilo. Exatamente. Às vezes você vai mesmo num buffet, não tem uma oferta de carne, então é sempre com alguma coisa que não pode, né? Tem que aprender a se alimentar desse jeito. Isso. E nós estávamos falando, agora tá lembrando, essa semana mesmo, eu atendi uma pessoa que consultou um tempo atrás, a gente desenhou, montou toda a estratégia, ia ser cetogênica, ela não conseguiu cumprir, e aí ficou alguns meses sem consultar, porque fica um pouco frustrado. Tava devendo. Exatamente, tem essa coisa de fica uma certa vergonha, tá um pouco frustrado. O que o Dr. Regis vai falar, né? Que vai me dar uma bronca e tal. E eu não dou bronca a ninguém, tudo bem, não conseguiu, vamos de novo, não tem problema nenhum. Mas ela veio agora dizendo, eu realmente me dei conta que esse é o caminho, vamos lá, vamos fazer e tal. Só que ela conseguiu umas férias de 2 semanas agora, depois de muito tempo tentando, e vai viajar para a Itália. E não vai comer carboidrato. Eu disse pra ela, olha, tu tá super motivada para fazer? Legal. Volta da viagem e me liga. Não é agora que tu vai começar a fazer isso. Não tem por que fazer isso. Tem que escolher um momento. Vai pra Itália, tá lá pensando nas massas que vai comer. Vai lá.
Aproveita. Porque não é nenhuma doença grave, ela não tem nenhum risco. Tá? Tudo isso é pesado também. Né? Tem situações que têm risco, são doenças graves, a gente tem bem mais cuidado. No caso dela não era. Essa pessoa que faz tratamento há algum tempo, não melhora, mas não tem nenhum risco agudo. Então isso aí vai, faz a viagem e depois volta. Então tem planejamento, tem como começar, tem quando começar. Isso tudo são coisas que a gente vai ter que sempre avaliar de pessoa para pessoa. Eu queria puxar o nosso papo aqui mais para um lado da polêmica assim, desse universo. Porque a gente sabe que tem muitas ideologias que batem, né, com a ideologia de comer mais proteína, de ter uma alimentação low carb. Eu queria entender o que é esse fla-flu, assim, quais são os argumentos de um lado e de outro que entram nesse embate, né? Que eu já vi pessoas dizendo, consumir só proteína faz mal, pode dar câncer, sei lá. Tem muito isso. A nutrição tá cheia disso. Polêmicas, embates, opiniões que são opostas. Come ovo, enfim. Não come ovo. O ovo é o principal. Ovo, manteiga, enfim, tem muito disso. Depende do ano, né? Tem ano que o ovo é bom, tem ano que o ovo... Mas é engraçado 2,23 é bom ovo ali. Eu como muito ovo. Mas é interessante isso, porque assim, eu sempre falo para as pessoas no consultório, porque as pessoas chegam com isso, sempre chegam com isso. Porque o fulano falou, porque eu sempre ouvi isso, porque tem aquilo, porque tem cheio de ideias, informações. Eu vou dizer, olha, a gente tem que sempre tentar separar de início o que é opinião, o que é questão de opinião e o que não é questão de opinião. Porque senão parece que tudo é opinião. Parece que eu como médico, posso ter uma opinião, aí meu colega tem outro, um nutricionista do lado tem outro tem outra opinião. Eu acho que é assim. E também acho que às vezes tem interpretações científicas que suportam as duas coisas. Isso é uma coisa interessantíssima de tu falar, porque assim, o que acontece, a gente tem um grupo de médicos e nutricionistas que trabalham com isso, low carb, cetogênica, a gente tem um grupo de educação continuada, que a gente chama. Troca ideias, troca informações, troca casos, enfim, faz encontros científicos entre a gente. E uma coisa que a gente fala entre nós há muito tempo, é que um dos grandes problemas é que na faculdade de medicina, na nutrição também, vou pegar as duas que são as mais, que falam mais sobre isso, a gente aprende muito pouco a interpretar estudos científicos. A gente sai da faculdade, via de regra, não sabendo interpretar estudos científicos. E cada estudo científico tem um desenho, tipos diferentes de estudos. E cada desenho de estudo é capaz de chegar a um tipo de conclusão. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem resumido, mas só para mostrar o que acontece na maioria das vezes. Existem dois grandes grupos de estudos. Existe um estudo de intervenção e um estudo de associação. Então, por exemplo, estudo de associação. Eu pego dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas teve infarto e outro grupo de pessoas não teve infarto. Eu vou então pesquisar o que essas pessoas comeram nos últimos 10 anos. Fazer um questionário de frequência alimentar, elas vão me dizer. Aí eu vou descobrir que o grupo de pessoas que teve infarto comeu mais carne do que o outro. Esse é um estudo de associação. Esse estudo conclui que comer carne está associado com ter infarto. Estudo de associação é um estudo que não é capaz de inferir relação de causa e efeito. Esse é um dos principais erros das pessoas. Então, assim, com esse estudo, eu não posso dizer que carne causa infarto. Porque esse grupo de pessoas podia fumar, por exemplo. Exatamente. Podia ter qualquer outra intervenção. Outras variáveis. Acho que eu li um comentário de um artigo sobre isso que falava que se o cara estava comendo hambúrguer de carne bem processada, estava na faixa de carne. Quer dizer, aí tu misturou todos os fatores. Tu mistura. Então, o problema é justamente esse. Tu tem outras variáveis que tu não consegue avaliar. Então, esse estudo ele é um estudo que serve para fazer hipóteses. Então, eu faço uma hipótese. A hipótese é comer carne causa infarto. Aí tem o estudo de intervenção. O que é o estudo de intervenção? Eu pego um grupo grande de pessoas, aí eu sorteio para dois subgrupos. O sorteio garante que esses dois grupos vão ter características semelhantes. Idade, gênero, hábitos de vida. É aleatório, é sorteio, então são dois grupos que têm características parecidas, semelhantes. Num grupo, eu vou fazer uma intervenção. Por exemplo, eu vou pegar um grupo de pessoas, vou separar entre dois. Grupo de pessoas que tem, vamos supor, depressão. Eu vou sortear para dois subgrupos. Para um grupo eu vou dar um remédio, para o outro eu vou dar um placebo. E essa é a única diferença dos dois grupos. Um recebeu o remédio, outro placebo. O resto tudo é igual. E vou acompanhar esses grupos por 12 semanas. E depois eu vou avaliar quantos têm depressão, em que nível e tal. Se no grupo que recebeu o remédio tiver menos depressão, aí eu posso dizer que o remédio causou a diminuição da depressão. Porque a única diferença entre os dois é que um tomou remédio e outro não. E a grande maioria das vezes, as pessoas, médicos, nutricionistas e imprensa em geral, então nem se fala, pega estudos de associação
e transformam em relação de causa e efeito. Entendi. Essa é a história do ovo. Ovo é ruim, ovo não é ruim. Por quê? Porque o estudo de associação ele é meio aleatório. E comer ovo é uma coisa tão trivial que basear só nisso é tão... Aí tem essa confusão. Aí o fulano, profissional de saúde, diz: low carb faz mal. Mas baseado em qual estudo? Ou não é estudo nenhum, ou é porque aprendeu na faculdade. A nutrição tem muito isso. Na faculdade de nutrição se ensina basicamente que low carb é uma dieta perigosa, complicada, que pode gerar consequências ruins. Então, no máximo pode ser feita durante um período curto de tempo para perder peso rápido. Mas depois não. Aí tem outro fator que para mim é fundamental, que se fala pouco, mas para mim é fundamental, que é o seguinte: médico, nutricionista, profissional de saúde, a gente é pago para atender pessoas. Meio óbvio, mas a gente é pago para atender pessoas. Eu não sou pago para estudar. Então, se eu quiser estudar, isso é no meu tempo extra. Eu não passo meu dia estudando, eu passo meu dia trabalhando, porque eu preciso trabalhar para ganhar. Eu não tenho estímulo nenhum para me atualizar. Então, o que eu faço? Em geral, eu ou pego o que me ensinaram na faculdade e saio reproduzindo, porque o professor me ensinou, mas eu não questiono onde é que o professor tirou aquilo. O professor me disse, meu professor... Uma autoridade. Então, eu aprendi que é assim, eu faço isso. Ou então, eu vou atrás das diretrizes. Então, eu vou lá na Sociedade Canadense de Psiquiatria, é uma sociedade super respeitada e faz lá um algoritmo, um guideline para tratamento de transtorno bipolar. Primeira linha é tal e tal e tal remédio, se não funcionou é tal e tal remédio, senão, todo um caminhozinho, tal, legal. Eu decoro aquilo e aplico aquilo. É normalmente o que os profissionais de saúde fazem. Isso não quer dizer que eu sou atualizado na ciência que está mais, ou que eu sei interpretar o estudo, ou que eu sei qual foi o estudo que gerou aquela diretriz. A gente não estuda isso. E não é assim, é porque a gente não tem nenhum estímulo para estudar. Né? Não é uma coisa que se exige do profissional de saúde. A gente não tem tempo para isso. Então se cria esse monte de confusões. Né? E também eu imagino que além disso tem o próprio impacto... de interesse da própria sociedade, da indústria, por exemplo, né? Do tipo, se todo mundo parar de consumir açúcar, ou uma significativa quantidade da população parar de consumir produtos aquele açúcar União fazer propaganda, né? Falando que era fonte de energia, tua fonte de energia tem que ser o açúcar. Exatamente. Então, se as pessoas mudarem esse hábito, isso impacta com certeza. Tem muito isso. Aí cai bem no interesse financeiro, né? Ou seja, da farma. É interessante porque assim, a gente pega, mesmo para fazer um estudo, né? Porque fazer um estudo científico é uma coisa extremamente cara, não é fácil de fazer. O estudo de associação é mais fácil, porque eu só pego banco de dados. Agora, o estudo de intervenção é caríssimo. Eu tenho que pegar pessoas, bancar uma intervenção, acompanhar, reavaliar. Tem uma responsabilidade, né? Exatamente. É uma coisa que é muito, muito caro fazer. Encomenda um estudo aí que dê ovo como ruim pra mim, velho. Dá pra fazer. Então é louco, assim. Mas é bom falar isso, né? É interessante puxar esse lado. Claro que a decisão ela é individual, né? Do caminho que vai ser seguido, do que a pessoa quer pra vida dela. Mas pelo menos ter isso de maneira clara na mesa, né? Um caminho ou outro, isso ajuda. Isso é fundamental, isso é uma coisa que me motiva justamente isso. Porque eu falo assim, né? Que tem um grupo de pessoas que tem um problema psiquiátrico, faz o seu tratamento e tá bem. Faz o tratamento, toma o seu remédio, tá bem, qualidade de vida tá boa, tá super bem. Essa pessoa... Para ela, tanto faz psiquiatria metabólica, cetogênica ou não tem nenhum motivo. Eu não vou dizer que essa pessoa tem que fazer cetogênica porque vai ser... Se ela tá bem, ponto final. Ótimo, é o que se espera. Tem um outro grupo de pessoas que não vai seguir uma orientação nutricional porque não quer, porque acha que não consegue, porque não quer mudar a alimentação, porque, enfim, o mais clássico, mas eu não consigo ficar sem o meu pãozinho da manhã e tal. Tudo bem. Essas pessoas, tá bem, elas têm escolha. Todo mundo tem escolha. Para mim, o que me angustia é um terceiro grupo de pessoas que é grande, que são pessoas que não sabem que existe essa possibilidade e se soubessem, fariam. E se fizessem, poderiam melhorar. Essas pessoas é que precisam saber disso. Entende? E essas pessoas existem. E estão inocentes no processo, né? Vamos dizer assim, mas sendo levadas pelas ondas. Porque o que elas fazem? Elas consultam com um especialista. Bons profissionais que vão passar o tratamento vigente para elas. Tá tudo certo, até não tem nada de errado. Se elas melhorarem, beleza. Só que se elas não melhorarem, se elas estiverem atrás de algum tratamento que realmente possa ajudar mais, e tem essa possibilidade, porque a cetogênica é um tratamento que frequentemente funciona quando os outros tratamentos não funcionaram. Quer dizer, não é só assim, porque uma coisa é dizer, bom, vamos mudar a alimentação. Também funciona, né?
É diferente do também funciona. Mas é uma coisa assim, uma coisa é dizer, bom, vamos mudar a alimentação, e essa certa depressão meio levinha vai melhorar. Quer dizer, uma coisa... Outra coisa é dizer, bom, tem um transtorno bipolar que já internou 5 vezes, e isso aqui vai melhorar, ou pode melhorar. É um impacto. É um impacto, exatamente, é outra coisa. E ligado a essa questão de chegar e aculturar as pessoas, está relacionado ao lado da comunicação, né? Então, a gente tem algumas pessoas que estão nos Estados Unidos já estão falando sobre esse assunto, tem alguns podcasts, coisa parecida, mas aqui no Brasil eu escuto muito pouco, assim, talvez, um tempo atrás a Jade Sola falava sobre carnivorismo, coisa parecida, mais no enfoque, talvez, da questão do peso. Mas acho que assunto de cabeça, eu acho que nunca vi ninguém falando aqui. Eu acho que talvez a primeira pessoa que eu teve contato que teve falando desse tema. Assim, eu falo que eu saiba, não conheço nenhum outro psiquiatra que esteja falando sobre isso aqui, pelo menos que eu conheça das redes e de estar aparecendo em algum lugar. Tem muito pouco. Se fala muito sobre perda de peso, né? Às vezes se fala muito de qualidade de vida, enfim, mas para a saúde mental especificamente aqui, ainda não tem. Assim, mas eu entendo que não tenha, porque assim, eu caí nesse mundo meio não, completamente por acaso, assim, por uma circunstância. É engraçada essa história, porque eu fiz a faculdade, fiz a residência e trabalhava normalmente como... E eu nunca gostei muito, é engraçado isso, eu sempre fui psiquiatra e psicoterapeuta. E o meu sonho profissional era trabalhar só com psicoterapia. Porque eu sempre fui muito desiludido com a psiquiatria por essa questão, porque era prescrever remédio, um monte de gente não melhora, e aí aumenta a dose do remédio, e tem mais um... São tratamentos que muitas vezes são frustrantes, assim. Então, eu nunca foi satisfatório para mim trabalhar com psiquiatria. Então, eu montei um plano para começar a viver mais de psicoterapia e poder largar a psiquiatria totalmente. Em 2014, eu e minha esposa resolvemos engravidar. E ela sempre teve ovários policísticos, desde a adolescência. E aí lá ela ouviu do médico que ela ia ter que tomar anticoncepcional, porque esse supostamente é o tratamento para ovário policístico, que não é o tratamento, mas é o que se faz. E que quando ela quisesse engravidar, ia ser muito difícil dela engravidar. Então essa era a verdade. Eu sabia da faculdade que justamente ovários policísticos é uma causa de infertilidade e o tratamento é anticoncepcional. Então nunca me preocupei com isso. Quando a gente foi tentar engravidar, ela foi consultar com um endocrinologista, excelente endocrinologista, um cara muito bom, que disse para ela, olha, para o anticoncepcional e toma metformina, que é um remédio para diabetes comum, glifágico, um remédio que muita gente usa. E é o tratamento das diretrizes mesmo, toma esse remédio. Por sorte, ela tomou o remédio e não se adaptou, teve efeitos colaterais, enfim, não se sentiu bem e teve que parar o remédio. Eu digo por sorte porque ela, minha esposa hoje é artesã, mas a formação dela é nutrição, é uma nutricionista. E nessa época ela viajava, a família dela é de Curitiba, ela viajava para trabalhar também, ela estava trabalhando numa empresa nessa época, então ela viajava. E aí, um dia, em viagem, ela me liga um dia de noite e diz, olha, o negócio é o seguinte, estou pesquisando aqui e vou começar uma dieta low carb amanhã. Se tu quiser, tu começa junto comigo, mas eu vou começar. Eu disse para ela, tá maluca? Que história é essa de low carb? Onde é que tu viu isso? Que maluquice é essa? Não sei o quê. Não, eu encontrei aqui o blog de um médico que está falando sobre isso. E eu, na minha cabeça da época, que blog de médico falando sobre... Quem é? Um urologista. Urologista, falando sobre dieta, low carb. Mas ela leu, se convenceu, ela me disse, olha, eu vou começar, se tu quiser. Sim. Aí eu me obriguei, então eu vou pesquisar também. Aí eu comecei a estudar sobre dieta low carb naquela época. E fiquei fascinado com o que eu vi, porque é um monte de estudos científicos que eu nunca tinha imaginado que existia, e que estava tudo lá. Só que nessa época, para ovário policístico, para diabetes, para obesidade, pra nada de saúde mental. Então o motivo que levou ela foi essa questão do ovário policístico, porque ela foi pesquisar soluções. Exatamente. E encontrou no low carb uma possibilidade. E aí eu comecei a estudar, comecei a fazer, nós dois começamos a fazer dieta. Ela engravidou em seguida, ela passou a menstruar regularmente, coisa que não acontecia nunca. Engravidou meia dúzia de meses depois. Que loucura. A gente começou a perder peso, eu pesava 15 quilos a mais do que eu peso hoje. Me esforçava. Quando eu morava em Porto Alegre, durante 2 anos eu fui toda semana numa nutricionista consultar, nutricionista super competente, uma querida, super legal. Fazia tudo que ela mandava, fazia atividade física 4 vezes por semana. Meu peso, que era 87, foi para 80. Isso era muito X, forçando muito. Forçando muito, ia para 79 e tal. E fazia tudo direitinho. Chegando aqui, comecei a pesquisar low carb, vou fazer low carb, não fazia atividade física. 73 quilos em, sei lá, 2, 3 meses. Assim. Eu fiquei maravilhado. E comecei a estudar sobre isso. Mas, diabetes, obesidade e tal, e comecei a pensar, eu quero trabalhar com esse negócio. Fiquei fascinado.
Mas como é que eu vou trabalhar com isso? Eu sou psiquiatra. Google. Aí eu comecei mas eu comecei a pensar, quem sabe então eu começo ChatGPT. agora podia ser agora. Mas quem sabe eu começo então a tratar a diabetes. Mas como é que eu vou tratar? Tá, mas vou fazer. Aí fiz um curso desse mesmo urologista, que é o Dr. Souto, que é um cara super conhecido. Ele tem um curso com outro endócrino, que é o Rodrigo Bomeni, que são super gente fina os dois. E eu fiz o curso dele sobre diabetes. E esse grupo que eu disse que a gente tem de médicos é um grupo das pessoas que fizeram esse curso e que então ficam em contato o tempo todo. E fiz o curso e comecei a anunciar que eu então tratava diabetes. Ninguém ia consultar comigo, psiquiatra, que trata uma coisa completamente maluca. Mas eu fascinado pesquisando. E aí um dia, e eu gosto muito de ver palestra, eu gosto mais de ver do que ler. Então eu vejo muita palestra no YouTube. E aí eu caí, por acaso, completamente numa psiquiatra. Essa que eu disse que fala da ciência da esperança. Uma palestra dela no YouTube falando sobre dieta cetogênica para a saúde mental. Nunca tinha ouvido falar disso. Nossa. Foi completamente por acaso. E quando eu vi aquilo, a minha cabeça fez... Bum, encontrei. Eu fico pensando quantas vezes o YouTube já não fez isso com as pessoas, né? Ele chegou e fabricou uma oportunidade de ver uma coisa que ele não imaginava. Foi assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu disse, bom... Aí eu comecei a pesquisar mais, ver mais, e aí fiquei fascinado com isso. E resolvi mandar. E tem ela, os dois que falam mais sobre isso, pelo menos na época falavam, são dois psiquiatras americanos, ela e um outro psiquiatra de Harvard. E eu resolvi um dia mandar uma mensagem, mandar um e-mail para os dois, dizendo, olha, não vão me responder, evidentemente, mas eu vou escrever. Escrevi, olha, sou aqui um psiquiatra de Florianópolis, sul do Brasil, que estou começando a pensar em trabalhar com cetogênica e tal. Para minha surpresa, os dois responderam. Ela me respondeu no dia seguinte dizendo, ela ficou fascinada, nem sabia que tinha alguém aí fazendo isso, eu quero conversar contigo. Eu quis marcar uma conversa de Zoom, ficamos 2 horas conversando, e ela me contou da experiência dela, eu contei do que eu estava querendo, ela me deu dicas, e eu comecei a estudar cada vez mais. Ela fez um treinamento sobre isso há 2 anos atrás, que eu fiz o treinamento com ela, e comecei a fazer curso e tal, comecei a trabalhar, mas completamente por acaso. Então assim, eu entendo que não se fale muito sobre isso, porque eu entrei nisso por sorte, por alguma coisa que eu não sei o que é, mas não é sabe, uma coisa é alguém me dizer, bom, existe a cetogênica, e eu dizer, não quero trabalhar com isso. Tem uma escola sendo trabalhada numa cidade no Brasil, não tem. Mas você imagina do ponto de vista de oportunidade, né, de posicionamento, isso é fascinante, porque isso é o que todo mundo quer encontrar, né? É algo disruptivo no seu próprio nicho, que faça você se apaixonar por aquilo e que tenha um oceano azul na internet. Então... Exatamente. E pô, aí, 1 milhão de seguidores do Dr. Regis, né? Porque mas aí tem uma coisa engraçada que é o seguinte, eu nunca gostei do Instagram. Eu não tinha Instagram. Até 2019, acho que foi antes da pandemia. Eu não tinha Instagram. E aí a minha esposa começou a trabalhar com artesanato, começou a fazer então a divulgação dela no Instagram. E um dia, e ela estava começando com isso, um dia ela falou, tu tem que ter um Instagram. Eu falei, não quero. Então faz, nem que seja para curtir o que eu boto. Aí eu fiz um perfil, não tinha nada, não tinha nenhuma postagem, tinha foto, só porque ela postava alguma coisa eu curtia. E fiquei assim durante tempo. Aí quando eu comecei a trabalhar com isso, comecei a fazer isso, aí ela me disse, olha, tu vai ter que então entrar no Instagram. E eu relutei muito para entrar, e aí recentemente eu me convenci que eu preciso fazer isso, e agora, assim, há pouquíssimo tempo, eu contratei uma assessoria de marketing para poder fazer, porque eu não tenho a disciplina para eu criar coisas e ter constância. A gente vai mandar uns cortes para ele depois. Vai ser super útil. Não, mas é sensacional, assim, Regis, isso, porque você tem, né, essa possibilidade, esse contexto que você criou, né, e trabalhou para desenvolver na tua profissão, e o nome Psiquiatria Metabólica, assim, eu acho registra assim, isso em todas as redes, assim. E o que me chama, tipo, me chamou a atenção, no caso particular, eu tava falando do brain fog, né, digamos, se teve um impacto, uma mudança de alimentação na minha cabeça, né, eu fico pensando assim, pô, mas existe uma ligação, mas ninguém, talvez, aqui na nossa sociedade, tem noção que isso é possível. E eu acho engraçado que a gente chegar e fabricar essa fagulha, né, de dar uma noção que pode ser trabalhado esse assunto, o cara pode começar a pesquisar e trabalhar sobre esse tema. Isso que para mim, assim, o que me move é justamente isso. Porque aí, a partir disso, eu recuperei então, o gosto pela psiquiatria, por essa outra psiquiatria, e comecei a então trabalhar cada vez mais com isso. O que eu faço hoje em dia ainda faço a parte da psicanálise, que eu gosto muito de fazer, sigo fazendo, mas o meu consultório de psiquiatria hoje é
com pouquíssimas exceções, psiquiatria metabólica. Assim, o que não acontece hoje em dia é alguém vir consultar comigo e eu prescrever o remédio e esse é o tratamento. Não acontece mais. A minha intervenção eu posso usar o remédio de vez em quando, o remédio é útil de vez em quando, mas a minha intervenção é metabólica. Então eu comecei a recuperar isso. E o que me move é justamente isso, é que as pessoas saibam disso, porque tem muita pessoa que poderia melhorar. E só não tem noção. Só não sabe. Não sabe. Muito legal. E como é que tá o crescimento dessa cultura, digamos? Porque é muito recente, né? É uma coisa recente. É engraçado, porque isso ser divulgado é recente. Esses psiquiatras americanos que eu falei, que são as referências nisso, eles trabalham com isso há literalmente 15 anos. Nossa. Assim, na prática deles, isso é uma coisa que não é nem um pouco recente. Para nós aqui é recente. Aqui no Brasil, isso é... Magia negra, quase. Assim, é uma coisa... Eu tenho muito cuidado com isso, assim, porque... pode ser muito facilmente pode ser visto como uma coisa meio picaretagem, assim, sabe? O psiquiatra está dizendo que vai tratar com dieta, alimentação. É uma coisa complicada. Assim. Então eu tenho muito cuidado quando eu falo para deixar claro que não é assim, toma aqui uma dieta, é uma intervenção alimentar metabólica que muda o funcionamento do cérebro, que tem que ser feito com cuidado, com responsabilidade, mas por outro lado, eu preciso dizer das possibilidades que isso dá. Uma coisa que durante muito tempo aconteceu é que a dieta cetogênica, ela era falada, quando ela era falada, ela era passada como uma coisa dificílima de fazer, muito complicada. Nem adianta, porque as pessoas não vão conseguir seguir. E a minha preocupação é realmente passar a ideia de que pode ser simples. Ela pode ser complicada, realmente, mas ela pode ser simples. Ela tem maneiras de fazer isso. Não quer dizer que vai ser fácil, claro, mas ela pode ser simples e é uma alternativa. Essa é a questão. Eu não quero que todo mundo faça cetogênica. Eu não acho. Tem pessoas que acham que cetogênica é um estilo de vida. Né? Às vezes a gente ouve isso, né? Até profissionais de saúde dizendo, olha, cetogênica pode ser adotada como estilo de vida. Eu não entendo muito assim. Eu entendo que a low carb, sim, pode ser um estilo de vida e acho que para a maioria das pessoas deveria ser, porque a maioria das pessoas está metabolicamente não saudável. Mas é quase impossível não terminar com uma diabetes no final da vida, né? É caro do jeito que a gente está vivendo a nossa sociedade, do jeito que está. E a gente sabe, assim, está bem estabelecido que para diabetes a melhor intervenção alimentar é a low carb. Isso não tem... Essa é outra coisa, né, da má interpretação da ciência. Quer dizer, a dieta low carb é disparado a dieta mais estudada de todas as dietas. As pessoas acham que a dieta mais estudada é a vegetariana ou é a mediterrânea, mas a low carb é disparado a que tem mais estudos. A gente sabe que a dieta low carb funciona muito bem. Mas a preocupação é justamente assim, as pessoas saibam disso, né? Saibam. E como é que as pessoas estão descobrindo hoje? Que a rede social está conseguindo espalhar a palavra? Espalhar a palavra. Eu acho que sim. Eu acho que é o caminho possível, né? Acho que a rede social é por onde... Porque, queira ou não queira... Eu me convenci disso, né? Não adianta eu não querer estar no Instagram. Tá todo mundo no Instagram, né? A academia, ela pesquisa isso aqui? Aqui não. Aqui não tem nada. Aqui no Brasil, não. Fora, tem cada vez mais pesquisas sendo feitas. Então, vai ter assim, publicações... Esse ano que vem, já vai ter algumas publicações. Já tem algumas. Tem estudos pequenos, né? Porque sempre que quando vai pesquisar uma coisa nova, você faz um estudo pequenininho para ter ideia se realmente aquilo pode funcionar e tal. Então, daqui a pouco, você faz um estudo com 15 pessoas, 30 pessoas, um estudo pequeno. Aí depois você faz um estudo com 200, 300 pessoas. Esses estudos grandes estão sendo feitos. Mas tem alguns estudos que são muito interessantes. Assim. Tem um estudo do ano passado de um psiquiatra francês em que ele fez o seguinte, ele trabalha no hospital, então pacientes internados e pacientes graves, refratários, quer dizer, pacientes com doenças graves, então no caso dele era depressão grave, esquizofrenia e transtorno esquizoafetivo, que é um meio termo entre bipolaridade e esquizofrenia. Transtornos graves. E refratários, quer dizer, já tomaram diversos remédios, combinações de remédios e não melhoraram. Eram só pessoas assim. Ele pegou um grupo de 31 pessoas. Não tinha grupo controle, quer dizer, não era comparado com outro grupo. Mas no caso de doenças graves, isso pode ser feito pelo seguinte, em pessoas com esses quadros, essas pessoas não melhoram de forma significativa em pouco tempo. Né? Uma pessoa que tem, por exemplo, um transtorno esquizoafetivo grave, refratário, ela, via de regra, ela permanece crônica. Né? Ou depressão cronificada, enfim. Então ele pegou só pacientes assim. E 31 pessoas ele prescreveu a dieta cetogênica. 28 pessoas, e acompanhou por, se não me engano, 12 semanas. Acho que 3 ou 4 meses. 28 pessoas seguiram a dieta. Então, assim, o primeiro mito que cai é que a dieta cetogênica é difícil, não adianta, ela pode funcionar, mas não adianta, porque ninguém consegue seguir. Bom, 28 pacientes psiquiátricos
graves refratários seguiram a dieta. E dos 28 pacientes que seguiram a dieta, todos melhoraram de forma significativa. Que é uma coisa que não se vê com nenhum remédio. Sim. Nenhum remédio. Se eu atendo no consultório uma pessoa com transtorno esquizoafetivo, ou depressão grave, ou esquizofrenia refratária, essa história já passou por vários psiquiatras, tomou dezenas de remédios, não melhorou, não tem nenhum remédio ou combinação que eu vá dar para ela que ela vai melhorar muito. Pode acontecer eventualmente, mas não é a regra. Do grupo que ele pesquisou, todas melhoraram de forma significativa. O poder que isso tem então, assim, essas pesquisas já existem. Mas elas são difíceis de fazer. E a dificuldade adicional é porque, assim, como são pesquisas caras, basicamente hoje em dia quem financia pesquisa científica é universidades ou laboratórios, que têm interesse em desenvolver um remédio. E que é legítimo. Está tudo certo, os remédios funcionam, então é muito bom que tenha isso. Nenhum laboratório vai bancar uma pesquisa em que a intervenção é dieta. Não teria nenhum sentido fazer isso. Né? Comercialmente, para o laboratório, seria uma maluquice fazer isso. Então são as universidades. As universidades também não têm... Porque dentro das próprias universidades isso é uma coisa que não é muito difundida. Por sorte, essas coisas assim, né, do acaso ou não, sei lá, aí cada um acredita no que quer. Tem um casal americano que são assim, multimilionários. São gente muito, muito, muito dinheiro. Que tem um filho que tem transtorno bipolar. E que já passou por internações, transtorno grave, enfim, e que passou por todos os tratamentos e não tinha funcionado, e agora não sei de cabeça por onde, descobriu a dieta cetogênica, o filho fez a dieta cetogênica e ele entrou em remissão, parou os remédios, está bem, nunca teve mais nada, assim, está em remissão da sua doença com a cetogênica. E eles ficaram, assim, enlouquecidos com aquilo, com essa história, como é que ninguém sabe disso, como é que isso cai no nosso colo por acaso só? E eles então montaram uma fundação para fomentar, bancar pesquisas na área de cetogênica para a saúde mental. Então vai começar a sair, isso é recente, só de 2 anos para cá. Então vão começar a sair estudos agora em maior número. Mas foi uma sorte de ter alguém assim que caiu nisso. Um movimento de mercado, né? É. Muito, muito legal, doutor. Acho que a gente consegue, pelo menos, dar um horizonte, né, para as pessoas entenderem como isso pode começar a fazer parte da nossa vida, pode ser facilmente aplicável, né, no dia a dia. Claro, né, sempre buscando acompanhamento, buscando se municiar o máximo possível de informação, né? Você tem lidado com gente de todas as idades, não? Já adultos, né, 18 para cima. 18 pra mas cima. Gente com 20 anos, gente com 60 anos, enfim, todas as idades. E onde você entrou no Instagram, né? Apesar desenvolveu ali a disciplina para ir para o Instagram. Tem algumas outras redes que você trabalha, que você tenha conteúdo sendo disponibilizado? Hoje em dia, basicamente, é o Instagram. Tá. Eu criei um canal no YouTube, mas como eu fiz, foi ainda antes de ter a ajuda de alguém, eu fiz sozinho. Então, Sim. comecei no entusiasmo, depois ele ficou... Tem lá alguns vídeos, Tá. minha psiquiatria metabólica, que basicamente são ou vídeos inteiros ou recortes de materiais que eu fiz para o Instagram. Mas no Instagram tem bastante conteúdo que eu produzo ali na minha página. Tem muitas lives também e alguns episódios de podcast. Se o pessoal pesquisar pelo meu nome vai encontrar algumas coisas. Legal. E blog, esse tipo de coisa, site, não tem... Por enquanto não. É Mas uma possibilidade para frente. vir. A vontade tem. Se vai nascer eu não sei, mas acho que sim. Legal. Não, muito bom recebê-lo aqui, né? Obrigado pelo tempo em vir conversar com a gente. Mais uma aula, né? Uma aula, né? Uma aula nossa. sobre cabeça. Exato, é sensacional, né, essa conexão entre as duas coisas, né? E nunca foi tão certa aquela frase, você é o que você come. Certo? Exatamente. E tem um derivado dessa frase, só para fazer um último parênteses. Como se fala muito hoje em dia, por exemplo, em intestino, em microbiota intestinal, que é uma coisa, outro capítulo também interessante, a frase se atualizou, assim, que antes era você é o que você come, agora é você é o que o seu corpo faz com o que você come. Ah, é Também verdade. tem outro capítulo. A gente até brincou num papo passado sobre alimentação, cuide da sua flora, né? Exatamente. Então Exatamente, verdade, isso aí. né? A absorção é importante. Bom, então o arroba é Psiquiatria metabólica. @psiquiatria metabólica, vai Isso. ter aqui na descrição o link também. Conta com a gente, né? Volte sempre. A gente quer Quer participar dessa mudança juntos aí, fazer com que mais pessoas acessem essa. Fazer esse o Jim conhecimento. parar de comer açúcar agora. Desafio, esse é o novo desafio. Agora, importante pra mim. depois dessa bronca, eu acho que... Eu acho que estamos aqui diante de um divisor de águas, né, Dudu? Então, agora... Comi esse último doce agora. Comi. O donuts que eu comi no depois do almoço foi meu último Puta, doce. eu li aquele donut, como é que tem coragem
mágico com esse donut, cara? É aquela história, né? Farinha branca, açúcar. Combinação maravilhosa. Exatamente. Mas agora o mar se abriu na minha vida. Certo? É isso aí, então. Muito obrigado. Volte sempre que a gente quer te receber mais vezes para conversar com a gente. Obrigado pelo convite. Eu sou entusiasmado com esse tema, então se me deixar eu falo durante horas. Então, a gente pode combinar um episódio estendido. A gente às vezes brinca de fazer uns episódios de 3 horas, por exemplo. Dá pano pra manga, dá pra fazer isso. Não, Esse tema dá pra fazer. Eu vou gostar de conversar durante É isso aí. Quem sabe a gente serve uns contrafilés bem, interessante. bem suculentos aqui. Já começou a ficar bom. Certo? É isso aí. Tamo junto, então. Muito obrigado a você que assistiu a mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Quero agradecer aos nossos apoiadores aqui, em especial ao Davi Paes Lima, nosso assessor de imprensa oficial, ao Lead Santa Catarina, que viabiliza aqui essa sala incrível para a gente poder produzir esses podcasts e também nos conecta com empreendedores catarinenses de muito impacto para que venham contar a sua história. Agradecer a doutora Rebeca Heinzen, que produz aqui com a gente o podcast dela, Pink Talks, sobre saúde feminina. E também agradecer ao nosso mais novo apoiador, ao Danco Gastronomia e Músicas. Um grande abraço lá pro Chuchu, que também está iniciando aí uma parceria com a gente para a gente produzir alguns episódios, inclusive com uma roupagem diferente, equipamentos novos. Estamos prometendo fazer isso, mas não fizemos ainda, né? Não fizemos ainda, mas é que vai sair. Vai sair do jeito padrão Jogando Pra Plateia. Vambora. Certo? É isso aí, muito obrigado então e até o próximo episódio do Jogando Pra Plateia. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Cuidado com o açúcar, hein? É isso aí, não como sonho de padaria.